Saudações jurídicas! Eu sou Francisco Egito, anfitrião do programa Ação Jurídica, e hoje nós estamos na nossa 13ª edição, ao lado de colegas muito queridos. A mesa hoje está pesada e nós vamos falar sobre advocacia trabalhista e seus desafios. Hoje eu estou aqui com 3 convidados, amigos queridos. Eu estou aqui ao meu lado com Cristina Targino, ela que é advogada trabalhista e previdenciária, graduada pela Faculdade de Ciências Jurídicas, não vou dizer o ano, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pelo ICDS, pós-graduada em Direito Previdenciário pelo ICDS, presidenta da AFAT, nossa prestimosa Associação Fluminense da Advocacia Trabalhista, diretora de Relações do MAT e também diretora de Relações Institucionais da ABRAT. Tenho aqui em frente minha jovem colega, doutora Cláudia Romero. Ela é advogada trabalhista também, sócia do André Porto Romero Advogados, mais de 10 anos de atuação na área, membro da Comissão de Justiça do Trabalho por mais de 3 anos e da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB-RJ, formada pela UFRJ e pós-graduada pela FGV. E aqui em frente, meu querido amigo Marcos Malezon, também advogado trabalhista, também formado pela UFRJ, com pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, sócio do Scherrab e Lemos Advocacia e Consultoria, diretor de Patrimônio e Finanças do MAT, diretor da AFAT e representante da AFAT na ABRAT. Também é diretor de projetos na Alumni, FND UFRJ e membro da coordenação do movimento Revoga Já. Hoje, queridos, então falaremos sobre desafios da advocacia trabalhista na atualidade. Começaremos com uma breve apresentação de cada membro, né? Eles falarão um pouquinho de si, da sua advocacia e uma visão panorâmica desse tema tão importante. Quais os desafios da advocacia trabalhista na atualidade? Doutora Cristina Targino aqui ao meu lado. Bom, enfim, a luta, né, ela é constante na advocacia, desde que eu comecei, aí você não quis dizer, mas aí eu vou falar, 1990 que eu me formei, mas eu cheguei em Niterói no final de 92 e venho lutando, né, com um escritório próprio, né, não vou dizer que eu nunca trabalhei, já fui audiencista, né, durante a trajetória e, enfim, essa luta de hoje é a mesma lá de trás, né. Eu peguei o processo físico, a máquina de escrever, as fichinhas do cartório e viemos nesse processo, né, de digitalização e tecnologia, e estamos aí nessa luta. Foi sem cada mudança, né, a gente diz que é a geração dos anos 80 que pega tudo, né, todas as transições. E é mais ou menos isso. E continuamos aí lutando por todos, né, para melhorar o trabalho de todos. É uma luta dupla, tripla, né? A luta da mulher na jornada, né, que é Sim, muito grande, a luta como advogada para na sua atuação profissional, na sim, manutenção do seu escritório, enfim, e a luta também, que é uma área que tem grande alcance social na advocacia trabalhista. Meus exato. parabéns aí aos colegas. Minha querida doutora Cláudia Romero, de nós aqui, a mais novinha, mas com vasta experiência. Fala um pouquinho de si e um pouquinho dos desafios da advocacia trabalhista na atualidade. Boa tarde, nobres colegas. Boa tarde para aqueles que estão nos ouvindo, irão nos ouvir. Bom, meu nome é Cláudia, sou advogada trabalhista, já vai fazer quase 10 anos, e estamos aí na luta diária. Sou formada na Faculdade Nacional de Direito, na Gloriosa, cujo o meu colega aqui, Marcos, faz parte até hoje. E acredito eu sobre o tema que foi colocado, eu acho que a questão mais importante hoje, a nossa luta mais importante, é a inserção da advocacia trabalhista nas alterações, como a Cristina colocou, da modernidade, ou seja, da rede social, da inserção da advocacia na internet, por assim dizendo. Então, a gente desconstruir um pouco, desmistificar a figura do advogado trabalhista como retrógrada, digamos assim, e tentar, na medida do possível, fazer com que o advogado se modernize, esteja nas redes sociais, até os advogados que possuem um pouco mais de experiência, para que a advocacia ela possa atingir cada vez mais gente, principalmente
por conta da questão social, como você colocou, Francisco. É muito bem colocado. A advocacia trabalhista, ela atinge uma camada muito grande da população, o público-alvo é muito grande. Então, acredito eu que o principal objetivo, a principal luta é trazer a massa da advocacia trabalhista e inseri-la nessa rede para a gente conectar cada vez mais pessoas e chegar a cada vez mais pessoas. Muito bem. Finalizo aqui a apresentação. Marcos Malezon, desafios da advocacia trabalhista na atualidade. Não são poucos. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Que prazer, que honra estar junto com vocês aqui do Ação Jurídica. Assisto, escuto o podcast já tem um bom tempo, desde a sua estreia, e é um sucesso, né? Espero que quem está em casa, quem está na condução, indo para o trabalho, ou voltando, curta aí essa próxima hora e meia aí de conversa, de bate-papo sobre o tema, e obrigado por vocês terem abordado a área trabalhista. Eu sou Marcos Cherrabi, conforme você me apresentou. A gente tem realmente uma luta aí na advocacia trabalhista já de 27 anos. E, assim, para a gente, desde o meu início como advogado trabalhista, eu percebi que acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa profissão é a questão da vocação. Infelizmente, a gente percebe que muita gente acaba entrando na área trabalhista sem ter a menor consciência do que significa a área trabalhista, né, quais são os desafios que vão enfrentar na área trabalhista e principalmente sem ter o dom para advogar na área trabalhista. A área trabalhista é uma justiça eminentemente social. E por ser uma justiça muito social, em que a gente pratica a justiça social, em que a gente vê os problemas mais pesados da sociedade dentro ali do tribunal, nas relações, e a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, o advogado e a advogada trabalhista, ele precisa saber se conectar, conforme a Cláudia até falou, né? A gente tem que saber se conectar com o cliente. Mas sim, não é só uma questão só de saber se conectar, é ter o dom para se conectar. Então, Francisco, nessa apresentação nossa, eu já quero deixar aí isso no ar para a gente conversar um pouco mais para frente, né? Para quem está realmente ouvindo a gente, para se perguntar, eu tenho dom, eu tenho vocação para atuar na área trabalhista? Obrigado por ter sido convidado. Muito bom. Já no início, pessoal, nós vimos numa abordagem panorâmica a amplitude do tema e o desafio de conduzir em 1h30. Com certeza vai ter um segundo episódio, um terceiro, todos aqui convidados do Ação Jurídica é a casa de vocês, né? É um programa feito por advogados, apoiado por advogados e para advogados e todos aqueles que se interessarem em nossos temas. Deixo aqui agradecer a um dos nossos patrocinadores que viabilizam nesse programa. Juliana Araújo, leiloeira pública, 10 anos de experiência no mercado da leiloaria. Ela que realiza leilões nos processos judiciais e principalmente cobrança de cotas condominiais. Rafael Thiago, também colega advogado, trabalhando com um plano de saúde, oferece até 40% de desconto e tem cashback exclusivo para advogados e membros do judiciário. @RT Negócios, 21 97 347 5232. Leve Contabilidade e Soluções Condominiais. O contador condominial também é parceiro dos advogados, proteja seus rendimentos, abra sua PJ com o Gilcimar Conceição. Simone Viana Advocacia, especializada em direito condominial, família, sucessões, com experiência em soluções personalizadas para transformar desafios jurídicos em tranquilidade. Perazoli Advogados Associados, tem mais de 20 anos na área, é uma advocacia referência em ciências criminais, ela é especializada em direito penal econômico e tribunal do júri, se destaca em atender seus clientes com técnica, acolhimento, trabalho objetivo. Quer conhecer mais sobre a Perazoli? Acesse www.andreaperazoliadvogados.adv.br. CBEPJUR, pós-graduação na área jurídica, especializa-se em direito previdenciário, militar, trabalhista, imobiliário e condominial. E Francisco Egito Advogados Associados, especialistas em direito imobiliário e condominial. Agradecendo todos, então, patrocinadores. Vamos começar aqui a nossa rodada de conversas. Fiz aqui um esboço nos meus alfarrábios, que eu não sou trabalhista, mas já estou aqui encantado com a área. Fez o dever de casa. Fiz meu dever de casa aqui, fiz uma breve sinopse, né?
Então, assim, vou fazer de trás para frente. Marcos, o que é advocacia trabalhista, já que você falou na tal da vocação, né? Eu até vou pesquisar aqui, advogado, advocatus, vocação deve ter a mesma origem semântica, né? O que é essa vocação, o que é advocacia trabalhista e fala dos aspectos positivos dessa militância na área trabalhista. Conversa com a gente, quem quiser interpolar, bater papo também, o objetivo vai ser essa dinâmica. Francisco, você é quase um advogado trabalhista por osmose, porque nos últimos tempos a gente tem se encontrado muito aí nos ambientes da trabalhista. É verdade. Você é uma pessoa que você tem vocação. Por quê? Porque você tem empatia pelas pessoas. Isso é uma coisa que, infelizmente, assim, nem todos e todas têm. Você tem empatia pelas pessoas, você tem empatia pelo ser humano. Eu acho que o advogado trabalhista, a advogada trabalhista, a primeira coisa que tem que ter empatia pelas pessoas. Claro, existem os advogados empresariais que, de repente, não tem tanta, não precisariam ter tanta conexão com a justiça social, com a classe trabalhadora e tal, porque estão defendendo os interesses empresariais. Porém, eu conheço muitos advogados trabalhistas empresariais que também têm essa vocação, que entendem perfeitamente que, claro, nem todo reclamante está certo, nem toda empresa está errada, né? Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente precisa salientar, e isso é importante, é que a gente precisa tirar um pouco da visão das pessoas de fora do mundo do trabalho, da visão até discriminadora quanto à advocacia trabalhista. E, infelizmente, a gente vê jovens advogados, como a doutora Cláudia Romero, que está aqui presente, não se interessando pela trabalhista. Por quê? Se interessam talvez por concursos públicos, ou se interessam talvez por uma área empresarial, talvez por uma área de contratos, enfim. Por quê? Porque pensam, de repente, naquela coisa do dinheiro rápido, do dinheiro fácil, e por não ter, talvez Ou até atender a necessidade também, né, Marcos? Sim. Porque quem está começando está com uma dificuldade para conseguir clientela, né? É verdade. Enfim, Nem imagino. É verdade. Não é? E aí, assim, uma coisa que é interessante, que eu sempre chamo bastante atenção, é que quando você tem a vocação, quando você tem realmente essa habilidade para lidar com os problemas do empregado, da empregada numa relação de trabalho, você já começa de um pressuposto, que é o quê? Em algum momento, esse trabalhador ou essa trabalhadora teve o seu direito lesado. Porque, assim, infelizmente, não é praticamente 100% dos casos, não digo, claro, 100%, mas a grande maioria dos casos, você vê que tem empregadores que, de alguma forma, para auferir algum lucro, eles acabam colocando na conta do empregado. Então, isso é uma coisa que a gente precisa realmente ter essa conexão com o empregado, sabendo que em algum momento ali ele estava certo, talvez ele não consiga nem se expressar. Quantas vezes a gente está no nosso escritório e um empregado, um cliente, possível cliente, vai no nosso escritório e não consegue se expressar para dizer qual foi o problema. E aí, às vezes, a gente tem assim, uma dificuldade para, mais uma vez usando a palavra que a Claudinha usou, para se conectar com ele. Então, assim, você ter essa consciência, você conseguir ter essa consciência com o trabalhador, de que, de repente, você precisa ir até o mundo dele para você entender qual é a dificuldade que ele tem, qual o problema que ele tem, isso é a primeira coisa. E muito advogado, às vezes, não consegue. Isso que eu, pegando o gancho do Marcos, o que eu acho eu já tenho, apesar de já ter alguns anos de formada, eu enfrentei muito esse preconceito, porque eu já, desde sempre, minha família é da advocacia trabalhista já, meu pai tem, enfim, mais de 40 anos na advocacia trabalhista, então é algo que vem desde berço, então eu sempre quis seguir aquilo, sempre tive aquele fascínio. E desde a faculdade eu enfrentava aquele preconceito, caramba, mas não é possível, como que você quer seguir essa área? E, né, porque assim, não só as pessoas associam a dinheiro, mas infelizmente, justamente pelo fato de lidar com essa questão social, essa rixa de capitalismo, patrão-empregado, que é natural, né, desde os primórdios. Como dizia Mitai Tizione, tensões inevitáveis, né? Exatamente. Então, assim, e no Brasil associam muito, e diversos outros países associam muito, o custo Brasil é relacionado a a justiça do trabalho, enfim, tem diversas questões sociais. Mas o que eu tento trazer aqui é o seguinte, o que é difícil compreender a classe jurídica como um todo é o seguinte, que aí o Marcos falou da vocação. Como
que no mundo de tanta informação, tanta conexão, tanta... Você está aqui no seu celular e você tem acesso ao mundo, né? A rede mundial de informações. E aí você tem um cliente que você chega, vai conversar com ele, ele não consegue se expressar. Ele não consegue passar para você a situação, não jurídica, né? Mas a situação que ele passou no trabalho. Então, assim... O advogado sem consciência, sem conexão, ele vai perder a paciência e não vai nem querer atender. Exatamente. Então, assim, a questão da vocação é justamente essa. Mistura um pouco de dom, mistura um pouco de paciência e de querer, de certa forma, fazer o direito daquele trabalhador valer. E aí você une todas essas características no advogado. E aí a gente estava comentando aqui, antes do Marco chegar, o seguinte: a advocacia trabalhista, infelizmente, ela é tratada como residual, ou já que tem muita possibilidade de ter clientes, né? Já que por volta de saiu o último censo do IBGE, acho que 40 milhões de trabalhadores, o Brasil, desde maio, salvo o melhor juízo, tem 40 milhões de trabalhadores formais, ou seja, CLTs, e 38% da população é informal. Ou seja, você tem um mar de pessoas que podem ter uma demanda trabalhista no Brasil. Então, a pessoa que está começando, o advogado que está começando, fala, não, eu vou fazer um pouco daquilo, um pouco disso. E aí ele se depara com uma audiência trabalhista, que ele vai ter que lidar com um cliente... Ele pode lidar com um cliente de todos os portos, obviamente, né? Mas ele vai, sim, principalmente no início da carreira, enfrentar esse cliente. E aí, será que ele vai ter a paciência? Será que numa audiência ele vai saber se portar de modo a defender o direito do cliente dele? Então, eu é acho isso uma que eu área coloco muito aqui. especializada e você tem que dominar Exatamente. muito para atuar ali, de fato. Você me falou da oralidade, fico fazendo um correlacionamento com a minha área de assembleia de condomínio e tal. Você tem que ter um domínio grande ali, no meu caso, uma leitura política, evitar alguns embates, enfim. Eu tenho uma outra visão, né, de quem nunca foi da trabalhista e quem sempre teve uma atividade organizada empresarial, ainda que pequena, né, e vem crescendo. E eu via ali alguns problemas. Meu pai tinha empresa e tinha um jeito de trabalhar um pouco autoritário e tal. Aquilo gerava muitos problemas para ele, muitas reclamações trabalhistas e eu não gostava daquela situação. Quando eu montei a minha empresa, eu nunca tive, até hoje eu tenho 90 empregados, alguns associados, alguns autônomos, que são várias áreas diferentes, né? Nunca tive uma ação trabalhista. Eu pago tudo que tem para pagar e a gente procura ter o melhor ambiente possível, porque existem esses conflitos, né? Isso é inevitável. A atividade empresarial é cada vez mais difícil de ser realizada, muita gente quebrando, crédito alto e outras dificuldades próprias, enfim. Mas não é empregado que vai pagar essa conta de fato. E lá na empresa a gente às vezes tem que ficar ali numa situação muito delicada. Você falou da empatia, né? Eu coloquei por regra lá, assim, a gente não fazia aqueles acordos que a pessoa força uma dispensa, você manda embora, ela te devolve a guia. A gente não faz isso na empresa. Eu falo, eu sigo a CLT. E o empregado às vezes quer que você faça esse tipo de questão. Então a gente não faz dessa forma. Tá? Em alguns casos o acordo dos 20% que a lei possibilita, Sim, hoje sim. você conversa, ajusta um prazo Dentro de da lei, saída sim. e tal, dentro da lei. E aí veio uma senhora que trabalha lá um tempão, Dona Maria, ela saiu, voltou e ela era faxineira da empresa. E eu digo que é um dos cargos mais importantes, porque você chega na sala, não está arrumado, não está perfumado, as coisas estão fora do lugar, não dá nem prazer em trabalhar. E ela veio e falou assim, você me manda embora? Eu falei, Dona Maria, eu vou explicar uma coisa para a senhora. Eu contei todo aquele discurso que a gente já tem pronto. Ela falou assim, eu gosto muito de você, eu te entendo. Me abraçou e foi embora. Aí na hora ela me quebrou. Eu falei, eu não tenho como explicar muito para ela, porque na verdade ela precisa muito, né? E aí eu fui e resolvi dispensar, enfim. Foi um caso da exceção, né? Porque ela realmente, eu não tinha nem o que argumentar com ela. Ela precisava muito daquela questão. Então, assim, do outro lado, existe sim, né, uma relação que você precisa ser objetivo, né, racional, né, focar a organização como tudo, mas existe a relação humana que passa por dentro da empresa o tempo inteiro. E a advocacia trabalhista que consegue se conectar com isso dos dois lados, acho que ela cumpre o seu papel realmente, né? Eu acho muito importante. E é uma área que eu passei a admirar. Assim como uma criminal com o André, quando fala da criminal, eu falo, olha, é uma área que eu não vou querer. Eu não passo nem perto. Eu não passo nem perto. E na trabalhista... Também não é assim, Não dá pra trabalhar. Já Mas assim, trabalhei na área sabe qual é a criminal, questão dá pra importante? trabalhar. O direito ele é muito rico, muito vasto e muito especializado, cada um na sua área de atuação.
Uma vez eu conversei com o Marcos sobre a questão previdenciária, ele sabia tudo de cabeça, de súmula, de enunciado e tal. Eu falei, gente, como é que eu vou sentar para conversar com um ex-adverso desse? Jamais, né? O cara é muito bom. Então a gente respeita os colegas nas suas especializações. Desafios da advocacia, perdão, o que é a advocacia trabalhista e os aspectos positivos de militar nessa área. E aí a gente tem aqui outros pontos também. Ajudar os trabalhadores a garantirem seus direitos, foi muito legal, muito colocado aqui. A dinâmica da justiça do trabalho e seu impacto social também foi colocado, enfim. Fala um pouquinho pra gente, Cristina Targini. Quem quiser depois finalizar essa primeira pauta, fique à vontade. Então, como eu falei que eu transitei, né, vamos dizer, em todas essas mudanças dentro da justiça, né, a informatização, e mudanças na lei, né, porque quando eu fazia faculdade, houve a Constituinte de 88, né, eu estava no meio da faculdade, então, assim, até Mais esse... emocionante que o novo código. Eu peguei o novo código, é na mudança, né? mas assim, sim, nossa, foi uma... enfim. Uma comoção, né? E aí... Mas o que eu vejo? Hoje mesmo eu atendi um cliente, quer dizer, um possível cliente, mas eu acho que ele vai retornar sim. No sentido de que ele foi mandado embora por justa causa. E os motivos não são. Não são. Entendeu? Não há provas. Daquilo que foi apresentado a ele, não há provas. E eu fiquei assim, ele estava tão nervoso, que você vê que uma pessoa simples, humilde, né, que trabalhou, a esposa dele estava virada no giraia, né, como a gente diz, doente, querendo matar o patrão, mas porque foi um absurdo, porque foi uma pessoa, ele falou assim, mas ele muitas das vezes atendia o telefone e tinha que correr para lá para ajudar, isso não tinha dia, não tinha horário. Então, assim, a pessoa se dedicou, entendeu? Vestiu a camisa. E ali, qual era o meu papel? Acolher. Eu digo que no meu atendimento, respeitando cada um, né, com a sua forma de agir, mas quando eu recebo um cliente, o primeiro momento é ouvi-lo, deixar ele falar, porque ele está com um problema. E aí, a gente tem que ouvir. Sim. Então, quase que vira, muitas das vezes, dependendo da situação, principalmente se for área de família, né, de família, vira um atendimento... Psicológico quase. Social mesmo. Humano, né? Humano. Escutar então, assim, outra pessoa e suas dores. Eu digo que é o atendimento fraterno. O primeiro momento é o atendimento fraterno. Ou seja, você acolhe a pessoa, deixa ela ouvir. Se ela estiver muito nervosa, você deixa ela falar, depois você vai com uma... Enfim, tem todo um contexto para você acalmar a situação, deixar ele, pelo menos, ou ela, se sentir um pouco melhor daquela situação e você explicar, né? Olha, não sei se vamos conseguir isso tudo, mas há outras possibilidades de êxito, porque num contrato de trabalho, mesmo que tenha aplicado, ou você foi obrigado, ou pediu demissão no momento, né? Sei lá. Para reverter. Não é questão de reverter, mas no contrato do trabalho existem outras falhas. Será que ele recebeu todas as horas extras? Será que ele recebeu as férias corretamente? Será que ele teve o 13º? A média de horas extras foi calculada? O termo de rescisão dele, como é que está? Porque a conta bate. Se você fazer a soma ali do termo de rescisão, bate certinho. Mas quando você vai analisar o contrato de trabalho, o FGTS, o CNIS, porque como eu faço previdenciário também, eu quero logo olhar o CNIS para ver se tem alguma falha. Não só desse quadro, mas outro até para orientar ele, porque ainda existe a esperança de que a pessoa vai se aposentar, né? Sim. Então, tem que estar com a documentação certa, porque o INSS é certo, vai botar em exigência. Então, eu faço esse acolhimento, né, de analisar toda essa situação, né? Até porque não vou fazer um acordo qualquer, mesmo quando lá atrás eu não fazia previdenciário mesmo, não tinha estudado a fundo a matéria, né, como eu acabei me especializando agora, mas quando falava assim, perdão, acordo sem assinar carteira, né, sem reconhecimento do vínculo, aí eu ficava olhando assim, eu falei assim, peraí, mas o tempo é longo. Muito lá atrás eu falava assim, mas amanhã, por conta de um dia, ele não se aposenta. Isso a gente nem sonhava em 2019, né, vamos botar assim, ainda estávamos início dos anos 2000. Então, nem reforma trabalhista ainda. Então, assim, eu já tinha essa visão social do sentido de que isso ia dar uma diferença
no tempo que ele ia ter depois. Uhum. Então, como é que amanhã ou depois, aí fica o desespero, porque não fiz? Eu falo isso até em causa própria, né? Porque a gente, será que aplica aquilo que a gente, né? Casa do Ferreiro O que a Espeta Cristina de está Pau? colocando é importante porque tem aquela história, né? O trabalho dignifica o homem. E aí, quando você é advogado trabalhista, recebe um cliente, você entra em contato direto com as mazelas que ele passa e com a vida dele. Então, você literalmente entende o sentido de o trabalho, a dedicação que a pessoa coloca naquele tempo, que muitas vezes até o tempo de trabalho, o tempo de deslocamento é o maior até o que a pessoa passa com a família dela. Então, Exatamente. você fica intrínseca nesse ambiente de que, nossa, a pessoa se dedicou tanto e tomou uma justa causa por um motivo que está desconforme com a lei, por exemplo. E é legal também falar o seguinte, aí tem um aspecto muito positivo de advogar na trabalhista, muito positivo, que é quando você consegue terminar, resolver o processo, sai uma sentença positiva. Assim, o grau de satisfação do cliente trabalhista é uma coisa assim, para mim, um dos meus maiores prazeres que eu tenho de advogar na trabalhista. A gente já cascuja de uma outra geração, bem distante da Claudinha e tal. É legal da diversidade geracional do Ação Jurídica que está sendo isso, né? Somos aqui do pessoal mais para lá e Claudinha está começando. Então, assim, tem esse aspecto. Uma das poucas coisas que eu ainda tenho muito prazer de advogar na trabalhista é isso, é ver a satisfação no final. O cliente, às vezes, quase chorar. Doutor Marco, que bom, o senhor conseguiu fazer justiça e virou... Cara, eu não acreditava que a gente pudesse ganhar e tal. Então, assim, eu quero até falar um pouquinho mais na frente, num outro tópico aqui, sobre isso, sobre a questão dos processos em si, de quando a gente reverte o jogo, mas é isso, é do cliente ficar satisfeito, te agradecer, né? Assim, como se fosse a sua vida, assim, você salvou a vida da pessoa. E eu vou depois falar sobre isso também. Tá, mas aí agora eu vou fazer o advogado do diabo, né? Eu vou falar do outro lado. Eu também advogo para empresa. Poucas hoje, né? Mas já fui advogada, não exclusiva, mas de ter um contrato, né? De partido, né? Como fala. Sim. Então, eu advoguei para 2 empresas de ônibus durante um bom tempo. A que ficou mais tempo foi a... Não posso falar não, né? É a Expresso Barreto. Eu fiquei 12 anos advogando na Expresso Barreto. Eu entrei... Mais preventiva para reduzir passivo, regularizar ou mais contenciosa? Os dois. Eu entrei. Fui jogada ali no furacão. Fui chamada. No olho do furacão. Você quer pegar? Você não sei o que. Claro. É que o Francisco gosta dessa parte antes... Aliás, para não acontecer o contencioso, né? Exato, mas foi o que eu fiz. Eu penso como gestor, né? Vamos mitigar risco, Mas eu tive uma experiência lá atrás, quando a Sérgio... Cris, eu fiz Engá também. Eu fiz Engá de Niterói. Engá, o Francisco tinha essas empresas todas. Então eu sei muito bem o que você está falando. Pois é. Então, assim, mas antes de chegar na Expresso Barreto, lá atrás, eu advoguei para a Sinerce, que não existe mais. Foi uma das empreiteiras, né, das terceirizadas da Sérgio, depois quando houve a privatização. Claudinha acho que nem era nascida, se ela estava no Jardim de indo para creche. Indo para creche. Sou millennial. E aí eu sei que nessa dinâmica, o que aconteceu? Eles era uma empresa estrangeira no Brasil, não conheciam nada da legislação brasileira. Eles não falavam nem português. Nossa. Eu cheguei para resolver uma situação de um rapaz que bateu na minha porta e pediu ajuda, que ele só queria receber o dinheiro que ele queria ir embora para o interior, para o sertão, sei lá, para o Nordeste. E aí eu peguei e falei, não, tudo bem, mas a senhora vai comigo? Eu fiquei meio assustada, porque não conhecia o homem. Botei no carro e fui para lá. Era lá em São Gonçalo. Quando eu cheguei lá, tinha um bando de operário querendo invadir, quebrar tudo. Nossa. E eu falei assim, eu vou, né, morrer, né? Aí fui, cheguei lá, consegui entrar na empresa. Aí tinha uma tradutora, que eu tenho contato... Agora, nem tanto, mas assim, até pouco tempo a gente tinha contato. E, bom, eu sei que nessa, eles me explicaram, tinha havido um assalto. Então, assim, todo o dinheiro que eles tinham dentro da empresa foi roubado, eles não tinham como pagar ninguém. Então, houve a privatização e eles tiveram que ir para as comunidades implantar padrões, postes, todo o negócio. E assim, e o poder paralelo mandava que contratasse o pessoal lá de dentro. E eles não tinham nem documento. Daqui a pouco, aí quando eu entrei, era isso. Tinha 300 ações na justiça e as pessoas não tinham documento, eles não tinham nada da... Eu sei que a gente foi organizando. O
que depois veio como MBA na Fundação Getúlio Vargas, de Compliance. direito empresarial, Aham. né, de trabalhar essa parte. Eu fiz na prática, sem saber. É importante que você falou, porque a gente entende o enorme fato social que existe por detrás das relações. Veja, a empresa foi assaltada, teve que fazer um trabalho dentro de comunidades, né, contratando mão de obra que estava irregular ou não se Sim. regularizou. Você vê como as coisas são complexas, nada tão simplista, né, quando se Não. trata de relação socioeconômica. Muito interessante Aí esse eu sei que eu fui recorte. resolvendo isso, a gente limpou. Quando estava já prestes, aí enfim, aí houve mudança na Sérgio, enfim, aí eu sei que no final das contas a empresa quebrou, Pagou. assim, foi saindo, mas a gente limpou, a empresa ficou toda redondinha quando acabou dando esse problema, mas a gente limpou. E no caso da Expresso Barreto, quando ia ser rompido o contrato, até porque houve uma transição, né? Houve uma fusão de empresas da Barreto com uma outra, e aí eu fiquei ainda nesse período de transição, só que como a gerência ia ficar pela outra empresa, acabou adotando o outro escritório. Nada mais justo. Mas assim, eu saí, eu não lembro mais o passivo, mas talvez tivesse muitos processos em execução e algumas, né, audiências, mas que fosse, sei lá, 250, entre 250 e 350 processos. Eu puxei uma certidão, tinha 5. Que legal. Caramba, É. muito legal. Então, ou seja, zeramos na Expresso Barreto. Então, para mim, foi o dever cumprido. E era uma empresa familiar. Sim. Então, eu conhecia as pessoas. Eu ia lá, almoçava às vezes com a dona, né? Sim, tem empresas que querem, o objetivo é justamente como Eles o não Francisco mandavam colocou. ninguém embora. Eu quero resolver e eu quero, a partir de agora, que minhas relações do trabalho sejam dentro da lei. Vou regularizar tudo para que isso não aconteça. Então, tem empresa que realmente faz esse trabalho que é muito interessante e muito louvável, né? Sim. Principalmente no contexto do Brasil, que às vezes a empresa demitindo e não pagando, às vezes ela faz um acordo na justiça do trabalho por um valor menor do que o trabalhador tem a receber. Então, é louvável que uma empresa tenha esse objetivo de Mas era o não pensamento ter nos um anos passivo. 90. Era assim mesmo, né? Né? Vá procurar seus direitos na justiça. Chegava lá, barganhava. E isso na Senerce eu não permiti. Eu falei assim, eu não vou negociar verba rescisória. Quer discutir hora extra? Ok, porque a gente não tinha controle de nada, sabia a confusão que era. Mas eu falei assim, verbas rescisórias eu não discuto. Vamos pagar o que é certo. Pode pagar parcelado ou não, conforme a parte atender. Mas é o correto. Agora, horas extras, qualquer outro tipo de situação, a gente, beleza, vai discutir. Mas se for verba, nós vamos fechar o acordo e vamos pagar. Porque, gente, não dá para negociar verba rescisória. E hoje, ainda hoje, a maior parte das ações na Justiça do Trabalho são por verbas rescisórias. Entendeu? É legal quando você pega até um processo, seja pela reclamada ou pelo lado reclamante, onde você quer discutir uma tese de PLR ou de convenção coletiva, entendeu? Alguma coisa mais profunda. Não, a pessoa foi mandada embora sem nada, tipo assim, te vira, amigo. Então, assim, existe o mal empregado, mas existe o mal empregador Isso também, é muito, né? isso é muito ruim, né? Enfim. Isso é uma coisa que eu não gosto. Tanto quando eu vou para a empresa, às vezes o pessoal fica meio assim comigo, porque é justamente isso. Eu tenho essa visão, vou trabalhar para você, eu acredito que seja muito bom. Pela sua visão humanista, correta, você está apertado, né? Como é que nós vamos fazer isso? Mas você quer seguir a lei, você não vai deixar explodir. Você pode chamar até o sindicato para resolver isso dentro da tua empresa, sem precisar recorrer ao judiciário. Muito interessante. Bom, tema já muito rico, né? Vamos avançar aqui. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar direito, as pessoas elas entravam para atuar no juizado, que era muito fácil, muito rápido, né? As ações tinham boas sentenças, né? Enfim. E na trabalhista também. Eram as áreas que absorviam os advogados começando, e aí vem a questão da vocação, depois talvez possa redescobrir, não entrar ali, outros estão ali pela vocação mesmo. Mas e hoje? O jovem advogado, recém-egresso da faculdade, quer entrar na área trabalhista. Quais são os desafios que ele encontra? Vou começar com a nossa querida Cláudia.
para que ela possa falar. Quais são os desafios que você pode perceber, né? E depois os colegas podem falar também a respeito. Como é que ingressa na trabalhista, a Olha, complexidade legal, né? esse tema é muito interessante. Eu acho que, falando um pouco antes do jovem advogado, eu acho que se você já de certa forma, encontrou a sua vocação na faculdade, você se descobriu no direito do trabalho, naquela matéria de processo do trabalho, ou seja, antes de você se formar, eu acho que o primeiro passo é você conseguir um estágio nessa área. Porque aí a sua carreira vai estar mais direcionada, de modo que você tenha contato efetivamente com esse tipo de direito. Eu me recordo na faculdade, quando eu fiz o meu estágio, e aí era um escritório grande e tudo mais, e eu dava processo civil, tive processo do trabalho, mas o momento em que eu descobri o que era processo, o que era uma audiência, foi nesse escritório, e pude ter contato com clientes e tal. Então, eu acho que, o primeiro ponto é um bom estágio e um estágio que você aprenda, né? E aí, desculpe a força da expressão, mas que não que você seja pombo-correio e despachante, né? Isso é muito interessante. Então, um bom estágio nessa área, acho que é bem bacana. E aí tem diversos órgãos. A Justiça se você for encaminhado mais para a seara pública, você tem Justiça do Trabalho, você tem Ministério Público do Trabalho. E aí, falando um pouco depois, pouco além, né, quando o advogado se forma, eu acho que aquele advogado que quer montar o próprio escritório, ele enfrenta os desafios de qualquer outro advogado. Ou seja, os custos de um escritório, a manutenção, o equipamento, mas o advogado de hoje, acredito que um pouco diferente de lá atrás, ele tem determinadas coisas, determinadas ferramentas que tem um custo bem menor. Então, por exemplo, hoje um jovem advogado que tem um celular, tem a oportunidade de ter um celular com internet, ele já consegue ter um perfil, por exemplo, na rede social e já postar o conteúdo dele, falar diretamente com os trabalhadores que têm acesso a esse tipo de ferramenta. Então, antigamente a gente tinha essa estrutura tradicional de escritório que hoje está mudando um pouco, né? Já vem mudando há bastante tempo. Então, com um custo menor, você consegue atingir mais pessoas. Então, eu acho que, basicamente, essas ferramentas que o jovem advogado de hoje tem, né? A maioria tem acesso nesse sentido, conseguem ajudá-lo a entrar nesse mercado de trabalho, digamos assim. Não, e é interessante, sem querer te cortar, mas que na nossa época, quando eu comecei, na época dos faraós ainda, 1994... Dos dinossauros, é verdade. Em 94, eu entrei na faculdade em fevereiro de 94, no final do ano eu já estava estagiando com uma procuradora federal, fazia INSS, mas a gente pegava alguma coisa de direito do trabalho por causa dessa procuradora. E era interessante que eu sempre, toda a minha época de estágio, eu sempre pensava o seguinte, olha, antes de terminar a faculdade, eu vou tentar conseguir alguma empresa, alguém assim, para poder bancar os custos mínimos do escritório e a partir dali eu vou montar meu escritório e a partir dali eu vou começar a advogar. Na verdade, foi isso que eu fiz. Hoje, ouvindo a Claudinha falar, a gente vê como as coisas mudaram. Até alguns anos atrás, as dicas que eu sempre dava para o jovem advogado, para a jovem advogada, não tem muito tempo, era isso. Era você, quando estiver estagiando ainda, tenta ver se você consegue alguém para te ajudar e tal, mas vai tentando conquistar alguma empresa para você ter uma empresa para bancar os custos do escritório, aí você vai abrir seu escritório e a partir dali vai começar. Para você ter um partido fixo mensal, né? Exatamente. Esse pensamento. Em outras palavras, a estabilidade mínima dentro do oceano de instabilidade, né? Que é o mundo hoje da advocacia. Exatamente. Eu abri meu escritório em 1998 sem ter carteira da OAB, mas não é um problema que não é ético não, porque eu não atuava como advogado não, tá? Na verdade, uma outra pessoa que atuava como advogado, eu estava ali ajudando. Mas aí no final de 98 eu me formei, em janeiro de 99 eu já estava com o meu OAB. Mas eu estava namorando já um determinado cliente, que já tinha me passado um outro cliente. Então quando eu peguei a carteira da OAB em janeiro de 99, eu já tinha 2 clientes. E aí
o escritório, a partir dali, já começou a decolar. Eu nunca trabalhei Que para ninguém, maravilha. entendeu? Então, assim, foi por causa disso. Mas por quê? Aí tinha uma coisa que na minha época a gente fazia, eu tinha bolos e bolos de cartão de visita. Hoje em dia, né, tem o Instagram... Ainda não sei o que lá. funciona, ainda funciona. Cara, meu bolso andava cheio. Então, assim, eu pegava a van, eu entregava, dava um jeito de puxar a conversa e entregava cartão. Eu tava falando, cara, eu tava na noitada às vezes. Né? Ele tem a ver comercial. Eu tava na noitada às vezes, começava a conversar com alguém e tal. Cara, eu dava um jeito de fazer a pessoa saber que era hora. Mas não era uma coisa forçada, era assim, sem querer. E era sem querer mesmo. Sem querer querendo. Uma pessoa não percebia que estava sendo envolvida por aquilo. E aí eu, pum, dava o cartão, falava assim, olha, a quantidade de cliente que eu tenho por causa disso, até hoje, é impressionante. Mas assim, era isso, era na A van, no conclusão ônibus. ele tem as manhas, sabe como é que é? Mas hoje em dia a rede social já Eu encurtou conversei com isso. uma advogada, colega, e falei, e como é que foi a festa de ontem? Pô, foi ótima, já saí de lá com 2 divórcios. Eu falei, como assim? Você namorou de 2 homens casados? Não, não foi isso não. Eu conversando com as meninas na mesa, uma já estava querendo se divorciar, outra estava divorciada e já saí com 2 clientes. Pois é. Mas o que eu falo é o seguinte, a advocacia é uma profissão que ela depende de relacionamento, É isso. depende de Sim, confiança, sem dúvida. depende da sua imagem, porque com a imagem você consegue, É verdade. na verdade, estar se vendendo a todo tempo, mesmo que mesmo que você não queira se vender, alguém está querendo lhe comprar de alguma maneira. Você se comunica não só abrindo a boca, né? Qual é a sua profissão, qual é a sua atividade, se é pessoa confiável, se é pessoa simpática, receptiva, e ali a gente está, né, emanando, né, um pouco do nosso patrimônio pessoal. Isso é importante, ter o contato, ter o relacionamento. Eu falo que o advogado, assim como na minha outra área de atuação, no mercado imobiliário, o corretor de imóveis, você tem que ter relacionamento. Tem um colega que metade dos negócios dele vem do clube que ele frequenta, ele toma cerveja com um grupo de pessoas e sempre alguém tá ali comprando, alugando, vendendo algum imóvel, ele tem indicação ali. Eu já fiz negócio também, já fiz atendimento, assim, um primeiro atendimento, grupo de futebol. O pessoal sentava para bater papo ali, pô, tô com uma situação assim, tem que fazer um inventário. Você é advogado, né, Francisco? Sou. Então, como é ali o negócio vem? Então, o relacionamento pra gente, ele é muito importante. O advogado tem que ser visto e tem que estar bem conectado. Acho que essa é a parte mais basal, né, da nossa área de atuação. E nas conexões, vem das conexões também uma coisa extremamente importante, as parcerias. Sim. Eu me considero bastante suficiente na questão trabalhista, né? Enfim, muito dificilmente eu peço auxílio a alguém, eu tenho alguma dúvida e tal, eu vou, enfim, descubro. Mas, enfim, na trabalhista eu me garanto. Mas eu não sei nada de criminal, eu faço questão de não saber. Mas eu faço questão de ter bons amigos da área criminal. Faço questão de ter bons amigos na área previdenciária. Faço questão de ter bons amigos na área imobiliária. Há pouco tempo atrás eu tive uma questão, indiquei para Francisco Egita Advogados. Você lembra dessa questão? Lembro. E assim, e é isso, eu não me meto em área condominial, né? Não me meto em área criminal, não me meto em área de família. Eu tenho uma excelente amiga que faz família, arrebenta na área de família. Na Cível, tem um escritório conhecido aí, que eu tenho indicado vários clientes, assim, e que eles estão respondendo muito bem. Ela abriu um sorriso. Porto Romero Advogados. Ela abriu um sorriso. Inclusive, o meu filho... Eu gosto de quem me faz rir, não é? Isso aí. Porque a gente tem que fazer rir, né? Mas o Roberto, meu filho, tinha uma questão jurídica da área civil e eu não tinha essa parceria ainda com Porto Romero Advogados e passei para ele, que foi o teste, o evento teste, né? Passei assim, em 2 dias eles fizeram a ação do menino que estava 1 ano esperando uma solução, né? O Roberto, meu filho, inclusive, ficou muito satisfeito, falou, papai, assim, tô impressionado, meu filho tem 30 anos, me chama de papai até hoje, né? Bonitinho, né? Tá queimando seu filho, meu homem. Aí ele falou, papai, olha, eu tô muito satisfeito. Lá, Claudia, o Andrezinho me atendeu, depois um outro advogado que eu esqueci o nome e tal. Eu falei, filho, é o escritório da Claudia. Inclusive, estudaram juntos no colégio. Eu conheço a Claudinha desde que ela praticamente nasceu, né? Então, assim... Isso aí vai cortar, né? Que mico. Mas, completando te agradeço, Marcos. Completando o que o Marcos falou, eu vejo dois movimentos hoje. O movimento do advogado que ele já consegue fazer a carteira de clientes dele na rede social, então ele nem tem que frequentar tantos lugares, ele limita a exposição dele, digamos assim, à rede social. E tem o movimento do advogado que
é isso, frequenta palestras, frequenta clubes. Eu, inclusive, tenho essa experiência e também eu acho que é um dos pontos para a gente tratar para o jovem advogado frequentar palestras, grupos de network. Eu cheguei a fazer parte de um grupo de network, achei extremamente interessante que você tem essa troca de profissões. Então, eu participei de um, por exemplo, que você tinha lá por volta de 15 pessoas e aí cada um tinha uma profissão. Então, digamos, o Francisco é corretor de imóveis, eu sou advogada trabalhista e tinha lá o encanador. São profissões muito diversas. E aí as pessoas que estão naquele grupo têm uma prioridade de indicação, né? BNI? Então, não, é Redcai que eu Ah, participei. conheci Redcai. Isso. Então você tem que me indicar e eu tenho que te indicar. Mais um dever de fidelidade institucional, digamos assim. Então eu achei isso muito interessante, porque é uma possibilidade de você ter uma notoriedade entre aquelas pessoas que vão te referenciar bem. Então eu acho também isso bem interessante. Sim. No século passado, também, mais ou menos falando sobre isso, eu lembro que alguém chegou pra mim e falou assim, você precisa ser... Não existia esse negócio de coach ainda não. Naquela época não tinha, não. Aí falaram assim pra mim, não, você tem que ser top of mind, eu não falo muito bem inglês não, mas acho que era isso, top of mind, pra todo mundo que pensar em problema trabalhista. Você tem que dar um jeito, as pessoas têm que saber se tiverem um problema trabalhista, qual o primeiro nome que você vai lembrar? O Marco Cherrabi. É o Malezon, né? As pessoas chamam uns Marco Cherrabi, outro Malezon. É o Marco Cherrabi. Então, assim, a partir dali eu comecei a desenvolver um monte de técnicas minhas pessoais, assim, e para que isso pudesse acontecer. Então, assim, falar sobre o tema. A Claudinha falou um negócio interessante. Você participar de grupos, assim, é legal. Mas, assim, você falar sobre o tema, você dá um jeito de... Assim, a pessoa precisa saber que você resolve coisas. Então, assim, hoje com a rede social até facilitou. De vez em quando você posta uma sentença positiva, claro, sem citar o nome dos clientes e tal. A gente está nas associações, a gente acaba sendo mais visto e tal. E isso é uma coisa que muda bastante também a maneira como os clientes te enxergam. Então, assim... E aquela história, quem não é visto não é lembrado. Perfeito. Eu entrei em 2019 em comissões de ordem. Até então era completamente refratário a qualquer ambiente político. Era casa, escritório, casa e assim foi. E quando eu comecei a trabalhar ali, eu percebi algumas coisas. É um trabalho gratuito, voluntário, abnegado. Não ganha, pelo contrário. Quanto mais você se doa, mais você recebe em troca. Não necessariamente mesmo materiais, mas você recebe relacionamento, você recebe conexões, você recebe reconhecimento. Recebe mais trabalho. Mais trabalho. E você aprende muito com outros colegas. Sentado e conversando, a experiência que você tem, é um livro aberto. A gente aprender mais, escutar mais, é um local de muito crescimento. E ali você realmente tem muita visibilidade. Eu acho que é um ponto muito importante, até um conselho para a jovem advocacia. Participa da sua subseção, da sua seccional, entre em comissões, interaja. Da vida associativa. Isso, a vida associativa, a relação eu com muitos, né? Isso é importante. Participe ali. Uma característica do homem moderno é a vida em organizações, né? A sociedade pós-industrial é uma sociedade organizacional. A gente nasce, cresce, estuda, se educa, recreia, mora, né? E morre, adquire produtos e serviços de organizações. Então, Sim. O mundo organizacional é importante, até para você estar ali mais ativo. A Cristina também queria falar alguma coisa a respeito? Não, então, eu lembrei do nosso seminário, do Manuel Pacheco, falando com um negócio de publicação de sentença. Pois é, exatamente. Não pode. Aquele seminário na semana passada que a gente teve, quem está assistindo a gente, aconselha, acho que está no YouTube, né? Ou não? Não está. Infelizmente, esse a gente não gravou. Pois é, foi uma palestra maravilhosa do Dr. Manuel, né? Do professor Manuel, até sobre redes sociais, exatamente. Pois é. E a Cristina escolheu temas que foram muito interessantes, que fugiu um pouco só de direito e legislação, falou de saúde mental, falou de redes sociais, finanças, porque assim, a nossa formação ela é muito incompleta, em qualquer área, tá? Não só no direito, você estuda um calhamaço, um arcabouço grande, né, de uma base teórica assim muito forte, mas e o dia a dia? Como é que você se relaciona com os outros? Como é que você monta um escritório? Como é que você desenvolve? Enfim, essa parte a gente tem falha. E aí o papel da associação é trazer, né, novas visões, novas possibilidades, né, de abrir a sua mente. Isso é uma preocupação, porque realmente, né, se lá atrás a gente saía da faculdade, né, você estava já estagiando em escritório, eu nunca estagiei em escritório. Eu fui voluntária e depois concursada, que não tinha bolsa na época, da Defensoria Pública. Então, assim, a minha visão de cliente era a base da base, né?
Então, eu tinha um professor que era defensor público e eu fui voluntária com ele no núcleo de Ramos que ele atendia. Tinha que chegar lá às 5 horas da manhã, 5 e pouco da manhã, porque a fila já estava assim, e aí ele me colocava para, muitas das vezes, resolver conflitos assim, a pessoa estava, ele atendia, ele falava assim, volta na terça-feira, que era terça e quinta o nosso estágio, volta na terça-feira que vai ter uma pessoa para atender. Chegava lá e ele falava assim, eu quero que você atenda uma pessoa hoje. Aí eu ia. Tinha que dar um eu jeito. acho que o estágio, ele molda, assim, a gente de uma forma, eu concordo 100%, e acho que se o jovem advogado, né, ele tem interesse realmente em seguir a carreira de advogado, ou seja, ele não tem... já tem mais ou menos em mente que ele não quer concurso público, eu acho importante esse início em escritório também, ter essa experiência, até para eventualmente o dia que ele montar o escritório dele, ele ter conhecimento, como funciona, qual é a dinâmica, qual o volume de trabalho e a responsabilidade para ele ter acesso a esse tipo de informação. E para fechar as dicas para o jovem advogado e jovem advogada que está assistindo a gente, eu acho que uma das mais importantes, tentem estagiar em sindicato. Importantíssimo. Eu estagiei em 2 sindicatos. Essa minha coisa de vida associativa, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, já começou desde lá de trás. Na verdade, começou muito tempo atrás. Com 13 anos, eu entrei no Grêmio Estudantil do Abel, a ceia, né? Então, 13 para 14 anos, a coisa começou lá atrás. Mas, enfim, com 16 para 17, eu comecei a estagiar. E aí eu estagiava nessa minha tia, estagiava no Sindicato dos Telefônicos, do estado do Rio de Janeiro, da onde eu sou advogado até hoje. Comecei a estagiar na Conlurb. Foi um concurso para estágio, e também estagiava no escritório modelo da faculdade. Além disso, eu era diretor executivo do Centro Acadêmico do Cândido Oliveira, o CACO, da UFRJ, da qual a Claudinha também fez parte. Fui 4 anos diretor lá. Mas eu conseguia dar conta. Os ouvintes estão pensando, como que... impossível, isso aí é mentira, ele conta mentira, mas não. Se vocês conhecerem ele no dia a dia, vocês vão ver que ele é igual o Francisco. Tem 1 milhão de coisas para fazer e é isso aí. Ele realmente faz parte daquilo tudo, ele é aquilo tudo, e eles conseguem fazer isso. Por isso que meu cabelo ficou branco mais cedo, né? Tem isso também, né? Tem essa sequela, né? A pergunta que não quer calar. Com todas essas atividades, você vai assistir o Flamengo hoje? Pô, claro, tem que ir. Termino aqui, ainda vou no cinema. Esse é o defeito dele. Porque não é do seu irmão ou da sua mãe, que são rubro-negros de coração. Né? Partindo do jovem para os... Tudo é perfeito. Partindo dos advogados jovens para os jovens há mais tempo ou mais experientes. Principais desafios. E eu listei aqui alguns aqui, né? Não sei se tem a ver. Burocracia e lentidão dos processos. Adaptação a novas tecnologias e ferramentas digitais. Mudanças na legislação. Sim. Concorrência. Tem isso na advocacia? Cristina Targino, fala pra gente. Desafio dos mais experientes. Tem. Muita. Talvez... É só o que tem, né? Não vou dizer assim... E tem até vamos botar assim, eu acho uma concorrência desleal, né? O zangão. Tem na área também, zangão? O quê? É o prospecta o cliente, é isso? Não é lenda urbana, não? Que eu escutava. Infelizmente, tem. Não. De porta de sindicato, porta do Ministério do Trabalho, tem. Eu não vou dizer assim, você não fez porque não tinha grana. Não, eu acho isso um absurdo. Mas respeito, não estou aqui para atacar pedra, nem, entendeu? Nem atacar, vamos dizer assim, nem denunciar ninguém, porque não é esse o objetivo. Mas, vamos botar assim, como eu montei meu próprio escritório, como eu falei, né? Anos depois é que eu fui fazer... Estava fazendo audiência, fui audiencista durante um período, mas não aleatório, não como hoje, que é um volume muito grande. Quer dizer, nem tanto, mas voltou, né, a ter um volume. Eu ia mais para escritórios conhecidos que me chamavam e eu ia tendo pauta, eu ia fazendo. Mas o que eu via? O que poderia de cliente chegar até você, não chegava. Por quê? E eu sempre... lá para tirar dúvida na Delegacia Regional do Trabalho, né? E chegar lá, tem aquele pessoal na porta que começa a garimpar. Não, porque o advogado... Tem uns até que se dizem advogados. Eu sei porque eu já vi. E aí fala assim, não, e tal, entrega o cartão e leva. Mas a coisa chega a ser tão gritante, isso eu não posso afirmar que tem hoje. Antes da reforma trabalhista, tinha.
que um desses, né, agenciadores, para ser educada, Para usar o termo jurídico. agenciadores, Na melhor acepção jurídica. não é? Agência. Ele pegava um possível cliente, levava no escritório, vamos botar aqui, do Marcos, depois levava lá no escritório da Claudinha e depois levava no escritório do Francisco. Aquele que pagasse melhor é que ele levava de volta. Nossa. Entendeu? Caramba. Era nesse nível. Aí, às vezes, você se deparava com 3 ações da mesma pessoa, 2, 3, 4 ações da mesma pessoa. Aí dava confusão, né? Lá na Justiça do Trabalho. De vez em quando tinha umas confusões assim, uns pega pra capar, entendeu? Me roubou cliente, não roubou, não sei o que, enfim. Eu conheço essa expressão no mercado imobiliário, o zangão. Eu falei, o existe? zangão existe. Eu conhecia muito antigamente Rábula, né? Mas, sim, o mas... Rábula Não, mas é Não, que Rábula na é bacharel Justiça do Trabalho é um direito. clássico, o zangão. O zangão. A figura do Tem zangão. lá no Rio, tem aqui em Niterói, e São Gonçalo provavelmente tem também. Então, assim, eu acho isso um absurdo. E com a reforma trabalhista, o que já não vinha, né, não batia na sua porta, sumiu. Sim. Sumiu. É igual cabeça de bacalhau. Você sabe que existe, mas você nunca vê. Então, isso foi uma coisa que eu acho que é um atraso. E até hoje tem. Entendeu? Agora, é lógico que quando você trabalha direito, faz um trabalho direito e tem o respeito profissional, os clientes retornam. Sem dúvida. Agora, há pouco tempo, retornou um cliente até jovem, era o primeiro emprego dele, o processo foi em Maricá, eu entrei e tal, depois ele perdeu o meu contato. Não é porque eu troquei de número, não tinha trocado, já troquei, enfim, em alguns momentos tive problema, eu tive que trocar, mas não tinha trocado. E aí ele foi para um outro advogado, e ele diz que ele não ganhou, não sei detalhes, realmente eu não quis nem saber. Porque, de repente, você podia ter um olhar, né, que foi um vacilo, uma coisa boba, ou realmente ele não ganharia, enfim, não estou aqui para julgar. E ele falou assim, eu não ganhei porque eu não estava com a senhora. E aí eu falei assim, por um lado, assim, eu falei, E aí ele conseguiu me achar, através de um outro número, do telefone, acho que do pai dele, por acaso o pai dele estava com o meu número, enfim. E aí ele me procurou agora há pouco tempo para entrar, ver a possibilidade de uma ação. E aí eu falei assim, poxa, agora, se ele tivesse tido êxito, como ele não tinha mais meu número, ele nunca mais voltaria. Ok, mérito do outro colega. Então, é assim que você conquista, pelo seu trabalho, pela sua competência, pelo seu carisma. Então, e aí tem. Então, nós temos ainda esse problema. Agora, é claro que a reforma trabalhista foi um fator que esvaziou muito o negócio das ações. Até essas que o pessoal, né, vamos dizer assim, que os empregadores não pagam a rescisão trabalhista, mesmo essas, também, por conta pós-reforma, não viabilizava a entrada. Por quê? Por conta do pagamento de custas, da condenação, honorários de sucumbência. É uma conquista, uma briga até da Abrat de muitos anos. Mas a forma como foi colocada na reforma atrapalhou, não ajudou. Né? Eu acho que uma outra coisa extremamente importante que deve ser dita também, você falou com relação à questão da idade dos advogados mais experientes. Infelizmente, Francisco, isso a gente tem percebido, as novas tecnologias afastaram grande parte dos advogados mais experientes, advogados mais velhos. Por quê? Porque a falta que tinham escritórios menores. E eu sei de muitos colegas que fecharam o escritório porque não conseguiram se adaptar. Porque eram advogados ainda da época da impressora que tiveram dificuldade para começar a usar computador, mas conseguiram se adaptar. Quando começou o PJE, o processo judicial eletrônico, eles não conseguiram se adaptar. E a cada dia a gente tem uma ferramenta nova, uma tecnologia nova. Então, assim, infelizmente, sim, advogados e advogadas mais velhos, bem mais velhos, eles realmente tiveram alguns problemas com a tecnologia. Porém, assim, eu não quero aqui vilipendiar a tecnologia, porque pelo contrário... Não é o ludismo, né? Exatamente. Eu não posso falar mal da tecnologia, porque hoje eu posso falar para você com muita segurança. Os processos trabalhistas tramitam muito mais rápido do que tramitavam antigamente.
Sim. Hoje, inclusive, a gente tem marcações de audiência acontecendo com uma velocidade impressionante. As varas estão mais rápidas, os juízes estão mais rápidos, os serventuários estão mais rápidos, porque a advocacia também acabou entrando e ajudando nesse papel. Porque hoje em dia você não perde tempo mais com uma juntada, você mesmo vai lá, protocola, pisca um alerta, os juízes já veem que sua petição entrou, algumas horas depois você já tem despacho. O procedimento e o processo foram mais mais enxutos, rápido. né? As reclamações de sistemas são comuns e eu vejo nos grupos de contadores e grupos de advogados, mesma coisa. A receita, né, o sistema tal, e assim, porque são plataformas que nós utilizamos e todos nós somos reféns. Existem esses problemas de fato, mas a tecnologia, do lado positivo, traz esse viés. Eu costumo falar que, quando entra o tema da tecnologia, um filme que é icônico, que é Tempos Modernos, Charlie Sim. Chaplin. 1936, salvo engano. E o Cortella fala muito do Chaplin num Sim. livro e fala de Ford e Taylor também no lado positivo deles, das mudanças que trouxeram, enfim, que também são muito criticados. Mas o que ele fala é o seguinte, o filme Tempos Modernos tem uma imagem muito emblemática, que é quando ele está entrando naquela engrenagem. E ele coloca, o filme é uma crítica à Sim. sociedade massificada de produção, né, Sim. racionalidade, aquela coisa que veio naquele momento ali, né, antes de Taylor e de Fayol, que são engenheiros, né, que melhoraram o processo produtivo e uma visão mecanicista, uma visão maquinal, né, tínhamos também Ford com uma visão de aumento da produção, enfim, que a sociedade meio que impôs, mas o Chaplin, ele entra na fábrica e ele está ali igual um autômato, né, repetindo aqueles processos mecanizados, é o supervisor controlando o trabalho dele, ele fugindo do supervisor, né, sem emitir uma palavra, mas ricamente expressivo. E aí nessa hora que ele entra nessa engrenagem, parece que a engrenagem vai engoli-lo e a engrenagem roda e ele some, mas depois ele ressurge, né? E aí a mensagem a tecnologia quase engoliu o homem, mas o homem saiu vivo, né? Não foi robotizado, robota do tcheco escravo, né? O homem é autônomo, mas cada vez mais é difícil dominar a tecnologia. E aí a tecnologia acaba excluindo alguns. Isso é um ponto muito delicado. E aí é necessário até abrir um pouco a mente. Eu vejo em várias áreas. Os colegas, eles aprenderam a trabalhar numa época e tentam reprisar aquela forma de trabalhar e o dia de hoje não aceita mais comporta. aquilo. Sim. Não Eu comporta vejo às mais. vezes na imobiliária, conversando lá com os corretores, os gerentes, cara, mas eu explico, eles têm dificuldade de entender. Até surgiu uma brincadeira lá, ele imune ao aprendizado. Né? Ontem ele sentou com todo mundo, abriu a tela e mostrou, pessoal, aqui está uma descritiva de um imóvel. A foto está assim, o formato não está legal, olha o texto assim. O seu imóvel não vai aparecer nas primeiras posições porque é um algoritmo que posiciona, você não vai ter visibilidade, seu cliente não vai ter o imóvel vendido, você não vai receber pessoas interessadas. Então ele foi explicando item por item, detalhadamente, dando instrução, orientando, e aí é verdade, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer assado, ou seja, a mudança na forma de trabalhar dentro do ambiente tecnológico ela é muito desafiadora. E hoje o maior desafio é você pegar uma IA, joga uma questão ali, ela te devolve. Eu tenho aqui um roteiro que a IA fez, mas eu conversei com vocês, peguei os temas principais, eu tenho um outro programa, ou seja, ela me ajudou a estruturar o pensamento. Sim. Mas se eu não sei como ela funciona, eu não tenho conhecimento, eu viro ali só um perguntador, né? É quase uma pitonisa, né? O oráculo de Delfos. Pergunto, ela me responde, e a nossa capacidade de autonomia crítica, de construção, né? Até como professor, a autonomia pedagógica do aluno, como é que ele lida com esses elementos, ele incorpora, ele constrói. Então eu vejo assim, a tecnologia como um grande desafio para muitas profissões. E se você não conseguir se atualizar ali, você vai ficar de fora, de fato. Não tem muita alternativa. E você citou um ponto extremamente importante lá no meu escritório, lá no Sherrab Lemos. Um abraço ao Dr. Marcelo Lemos, que deve estar nos assistindo também. A gente tem uma resistência muito grande em admitir o uso de IA dentro do escritório. A gente faz uma advocacia artesanal. Hoje o Sherrab Lemos tem mais ou menos 1.300 ações. Só somos eu e Marcelo como advogados do escritório. Então a nossa advocacia artesanal ela é muito mais atenta. Por quê? Porque nós lemos o processo inteiro, não é uma IA que lê pra gente. Eu tentei fazer um teste há um tempo atrás com o meu filho que se formou há pouco tempo, fez até aniversário ontem, João Pedro, um abraço para você. Ele fez direito, se formou e aí ele tentou fazer para mim, de vez em quando me ajuda com algumas coisas, tentou fazer umas contra-razões para mim usando a IA. Aí ele me mandou, pai, vê o que você acha. Não me falou que era IA.
Mas ele que vê o que você acha. Aí eu, com todo carinho, falei, filho, não tá legal, a estrutura não é essa, não é por aqui. Ele falou, não, papai, olha, isso é um teste. Lembra que você falou IA um tempo atrás? Pois é, isso, quem fez isso foi a IA. Aí eu posso falar, porque não foi meu filho, foi a IA. E eu achei horrível o trabalho que a IA fez, entendeu? Então, assim, claro que a IA precisa ser bem cuidada. Moldada. Já eu tenho uma visão diferente disso, assim. Eu acho que no gancho, obviamente, que essa foi uma problemática realmente relevante nessa transição da advocacia para uma advocacia mais moderna. A adaptação foi complicada e eu vejo isso dentro da minha casa, né? Falar pro meu pai, pai, agora as coisas não são mais impressas, agora é tablet, agora você vai para audiência, enfim, realmente, mas ele é uma pessoa moderna, então ele não foi um dos que ficou para trás. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, de fato, com a evolução, infelizmente, e aí usando exatamente o que o Marcos falou, não vamos vilipendiar a tecnologia, mas a gente sabe do impacto que ela tem. Mas, assim, é uma ferramenta que te ajuda muito no seu dia a dia. Sim. Então, por exemplo, é exatamente o exemplo que você usou. Se não tivéssemos conversado, não teríamos destrinchado os temas que ela sugeriu. Mas ela sugeriu, através do seu input, né, do seu prompt lá que você inseriu, o que eu quero, né? Basicamente o que você quer da IA, você escreve lá, e aí esses tópicos que ela te deu em 30 segundos, em 5 segundos. Então, isso na vida do advogado, que é uma pessoa que faz 1000 tarefas ao mesmo tempo... Concordo plenamente. Prazos, audiências, é um gestor do seu próprio escritório, pequeno, médio, grande... Então, eu acho que, claro, e hoje a gente tem IAs especializadas, robôs especializados para petições, enfim. É claro que eu concordo que isso existe um limite, mas eu acredito muito que é inevitável o uso dela para economizar um tempo que a gente hoje em dia não tem. Você falou a questão muito importante, e um gestor, ele age sobre recursos, né? Espaço, tempo, pessoas, informações, recursos materiais, conhecimento, enfim. E acho que nós temos 3 meta-recursos hoje. Informação, tempo e um pouco atrás, pode parecer até incrível, mas capital. O tempo é muito valioso. Imagina, já conversei com um colega, final de semana com filhos, família e viagem ou tantos reais na sua conta? Não, final de semana, um exemplo. Mas o tempo hoje, ele é um recurso muito valioso. Então, se você consegue usar esses recursos para otimizar seu tempo, funciona. Fui fazer um evento na UAB, o pessoal começou a botar no grupo sugestão, falei, gente, vou enlouquecer. Aí, compilei as mais interessantes, botei algumas outras e tal, joguei na IA para ela organizar um evento. Cara, ela me deu temas e agrupou dentro daqueles temas ali umas questões interessantes. Removi uma ou outra, coloquei outras sugestões, pedi para ela reestruturar. Veio assim, foi um trabalho conjunto, um bate-bola. Eu acho que funciona quando você tem ali questões que requerem estruturação, clareza, remoção de ambiguidade, uma lógica, funciona muito dessa maneira. Mas lembrando, né, eu acho que ele usou uma palavra interessante, artesanal, né, de artesão, de arte, artífice, né, de construtor. Sim. A administração, né, é interessante porque ela é técnica, mas ela é arte. E até hoje a academia não consegue dizer se ela é mais arte ou mais técnica, ou mais técnico ou mais arte, porque ela é os dois de verdade. Sim. Então, assim, nós não vamos perder o nosso lado humano, criativo, original, né? Dar aquele colorido, mas é importante como ferramenta de trabalho, sim. Mas eu acabei falando demais. Finaliza pra gente experiências, talvez, que você queira colocar, ou mudança na legislação, ou desafio de concorrência, ou, enfim, o que a advocacia dos mais experientes enfrenta hoje? Nós falamos de tecnologia e concorrência desleal. Então, a concorrência desleal eu considero ainda a questão do zangão, né? Embora que, né, para a galera, no Instagram, a divulgação, né, o trabalho, porque assim, eu acompanho, né? O meu Instagram, ele não é pessoal. Até por conta da AFAT, eu limito muito as minhas postagens pessoais. E, ao mesmo tempo, eu não faço ainda nada para uma captação de cliente ou para uma divulgação profissional pessoal, porque pela quantidade de atividades que eu faço, né, institucionais, da AFAT, da ABRAT, do MAT, como é que eu vou atender? E aí eu vou me queimar. Aproveita que você tratou de meia-noite às 6. Mas é igual o Bruno, né? A terapeuta. Pois
Pois é, o que você faz meia-noite às 6? Já aconteceu isso comigo também. Sobrou meia-noite às 5 para eu malhar. Na época era assim, né? Trabalhava em um monte de lugar. Então, esse tipo de coisa, realmente hoje eu não faço. Mas, por outro lado, o que eu acho legal é que as pessoas estão retornando, estão tendo outras questões e estão voltando a me procurar através, tanto na parte civil, né, como na parte trabalhista, e eu recebo indicações, no caso, para fazer representação na ação trabalhista, né, como pelo lado da empresa. E aí eu faço reuniões, criamos grupo de WhatsApp, para você trocar as informações. Primeira coisa, vamos fazer uma reunião online, entendeu? Então, assim, é usar a tecnologia a teu favor também nesse sentido, de você otimizar seu tempo para poder você dar um retorno ao cliente. Não importa se ele é o reclamante, o reclamado, se é do civil, é de família, porque você tem que usar essa forma, porque senão só atendo presencial. Às vezes a pessoa trabalha, então ela só pode conversar com você à noite, né? Então, ou você mesmo teve um dia cheio, como é que você não vai dar um retorno? Então, assim, às vezes as pessoas querem também um retorno imediato. No WhatsApp, mandou mensagem e não dá. Então, o imediatismo hoje é um desafio. é meio complicado isso também. Então, a gente também tem que ter essa cautela para não se queimar enquanto profissional, né? O cliente achar que você não dá bola, né? Você não atende ele direito e tal. Então, esses são, para mim, os desafios, né? Como eu hoje tenho algumas parcerias profissionais na área de família, trabalhista, tem a doutora Irlamara, né? Que ela tem baixa visão, é uma pessoa com deficiência, jovem advogada, e ela é excelente na parte de juizado especial. Então, quem está vindo me procurando com ações de juizado especial, eu passo para ela. Muito bacana. E aí a gente faz junto. Legal. Entendeu? Ela pesquisa a ferramenta que ela tem. Eu estou conhecendo esse universo da pessoa com deficiência, principalmente visual. No caso dela, não é total, mas tem as dificuldades dela. Né? Então, assim, isso é importante. A inclusão. Porque quando os mais antigos, né, vamos dizer, eu sou dessa geração analógica, tenho que me informar ou me atualizar, senão eu vou estar fora do mercado, fora da atuação como advogada. Ou então vai restringir absurdamente a minha capacidade de atuação, se eu não aderir à tecnologia. Então, beleza, consegui, né? Tem hora que, né, a gente pede ajuda aos universitários, né, filhos, vizinhos. Eu tenho filho adolescente, me ensina aqui. Né? Então, essas coisas, a gente vai se moldando e vai aprendendo para poder continuar a advogar. Porque a advocacia, como é um dom, e eu amo fazer o que eu faço, é cansativo. O externo não é o direito em si, não são as matérias que nós já estudamos e que ainda nos atualizamos, mas, às vezes, as dificuldades, né, de alguns entraves, né, de alguns ataques para querer destruir o que foi conquistado com tanta dificuldade, né, dos direitos em geral. Por quê? Aí fica quando eu gosto, porque o pessoal fala assim, não, você como já fez muito reclamante, hoje quando você faz reclamada, você pondera. Tanto é que eu fui para dentro da empresa e nós limpamos e não tinha ação. Né? Então, assim, eu trabalhei de uma forma onde eu fazia reunião lá com os motoristas na época, se tinha problema de estar em benefício, o que a gente podia fazer. Entendeu? Então, assim, você tem que agregar isso para trazer um resultado positivo para todos. Lógico que você, às vezes, não vai agradar todo mundo, né? Aí eu falo, se Jesus Cristo não agradou, imagine nós. É né? verdade. Então, mas a gente tenta fazer o melhor. E aí, com isso, sobreviver dentro da advocacia. Mas não é fácil. Então, você vê que você luta como, né? Olha só, a geração de trabalho, de empregos que você dá. Aí você tem uma deteriorização do direito do trabalho como um todo. Vai precarizar a tua mão de obra. Os
teus funcionários, os teus empregados ou colaboradores, como se diz, né? Que eu não gosto desse termo. Na UF puxaram a orelha quando usei essa expressão. Que colaborador, já falei que é voluntário, né? Pois é. Enfim, então que seja. Mas aí, a partir do momento que você tem seus direitos violados, né? E que você perde essa parte, você como empresário, né? Olhando esse lado, esquece o advogado, você como empresário, você não vai ter mão de obra capacitada. Eu ainda boto um adicional de uma parte que nem é invisibilizada. No Brasil, em geral, e a gente poderia ficar horas falando por que o trabalho ele não é bem visto, né? São 3 pontos. E aí você pega... Eu agora me esqueci o nome do autor, não é Weber, é outro autor agora. Ele falava que o trabalho, nas suas origens, era uma atividade para mulheres. O trabalho era uma atividade indigna. O aristocrata ele não trabalhava. E outro ponto, no Verdade. Brasil, em razão do pacto colonial, o comércio era outra atividade execrável, era só o português que exercia e o brasileiro não podia comercializar. Então, sempre houve uma ojeriza ao comércio também. E aí, quando o Mauá, por exemplo, né, que era caixeiro viajante, enfim, tinha um espírito empreendedor, quando ele começa a organizar o trabalho, né, e, assim, ele comprou o estaleiro Mauá e ia contratar mão de obra. Ele ficou horrorizado. A pessoa que aparecia para trabalhar levava um escravo. Ele ficava só dando ordens no trabalho de um escravo. E a atividade empresarial no nosso país era desbastar a terra, tirar lá o mato e botar café, botar Sim. serviços mais simples. Ele já estava com um trabalho de engenharia, um trabalho de construção, um trabalho diferente, e não tinha mão de obra no nosso país. Então, assim, você olha lá atrás, o trabalho era mal visto. Quando ele dá a honra a Dom Pedro, que é um dos maiores estadistas desse país, eu faço juízo a ele, Pedro II, né? Dá a honra de inaugurar a Estrada de Ferro Petrópolis, aí ele leva lá o carrinho de mão, pega pá, joga terra, e o Mauá era maçom, a cultura que era símbolo maçônico ali, né, que eles tinham associado, enfim. O imperador faz aquilo, dá a honraria a ele de Visconde, né, de Mauá, e depois passa a persegui-lo, porque para o imperador foi uma afronta ele botar a mão em símbolos mais indignos, né? mais vis, que eram símbolos de trabalho. Né? A aristocracia não trabalhava, isso era muito cultural. E a gente que tem uma atividade autônoma em geral, você sente do outro lado alguém com a faca no seu pescoço. Você está com o seu contrato de prestação de serviço, todo ano tem que renegociar, né? Aí o síndico, por exemplo, na minha área, os outros clientes, eles querem baixar o preço do seu trabalho. Cada vez mais você vai baixando e aí a gente fica olhando, caramba, a concorrência ela é muito desleal, o serviço é cada vez mais barato. Eu falo, como é que eu vou receber de um lado e pagar do outro? Daqui a pouco eu vou ter só empregado tipo do comércio, que a pessoa, um pouco conhecimento, pouca instrução, mas eu entrego uma técnica elevada, tem que dominar a legislação trabalhista, previdenciária, tributária, classificar despesa, montar uma pasta, atender o síndico, assim, então é uma dificuldade do trabalho em geral. Então eu falo que a invisibilidade, que o trabalho organizado empresarial não tem muito olhar, né? E às vezes falta esse olhar, principalmente para o pequeno, médio organizador, né, do trabalho. Esse é outro desafio também para outra conversa, mas a visão da Cristina de olhar os dois lados, ela realmente é muito, muito interessante e equilibra mais isso. Marco Malezon, mudanças no mercado de trabalho. Como a pandemia afetou a advocacia trabalhista? Não sei se vai dar para falar isso aqui. Tendências emergentes, teletrabalho, reformas legais, digitalização dos processos, enfim. E como é que a advocacia trabalhista se comporta nessas novas relações? Que as relações de trabalho estão mudando, as trocas econômicas estão mudando. Como é que o direito de trabalho está aí nesse ambiente todo disruptivo? Então, assim, você falou um ponto extremamente importante, a pandemia. Eu faço advocacia para reclamante, mas também faço para reclamada, né? Tenho algumas empresas hoje em dia, mas tinha muito mais. Antes da pandemia, para você ter uma ideia, eu ia para São Paulo toda semana, eu tinha pelo menos uma audiência por semana, sendo que tinha semanas que eu fazia 2, 3 audiências, só um corte rápido. Durante a pandemia, esses clientes meus de São Paulo, por causa da concorrência desleal de alguns colegas meus de São Paulo, começaram a oferecer a advocacia trabalhista dentro do escopo. Eu só faço trabalhista. E aí tinha um escritório que só fazia civil, por exemplo, uma empresa que eu advogo. Uma das empresas que eu advogo. Começaram a oferecer a advocacia trabalhista para esse meu cliente. E aí o cliente falou, Marcos, olha, a gente gosta muito do seu trabalho, o seu serviço é muito bom, a gente tem um índice quase zerado aqui de passivo trabalhista,
mas o escritório tal ofereceu fazer o seu serviço por nada a mais. Ou seja, eles vão assumir a área trabalhista e não vão cobrar nada, eles vão manter a mesma coisa. Ou seja, para mim, concorrência é completamente desleal. Sim. Com isso, eu tinha 3 ou 4 empresas em São Paulo, eu fui perdendo essas empresas. Ao final da pandemia, eu tinha perdido todas as empresas. Então, hoje eu não vou mais para São Paulo fazer audiência como eu tinha eu sou associado até hoje da Associação da Advocacia Trabalhista de São Paulo, estava pagando OAB lá e tal, enfim, acabei com isso tudo. Por quê? Porque eu não tenho mais praticamente nada lá. E o que acontecia? Um desses meus clientes chegou há um tempo atrás, talvez 1, 2 anos atrás, procurou lá o Sherrab Lemos pedindo para voltar, porque eles estavam tendo muito problema. Aí eu fui visitar alguns processos que eu tinha ainda. Um processo, por exemplo, um exemplo bobo aqui, era um processo de 800 e poucos mil reais, em que eu tinha feito mais ou menos uma apuração, que talvez ele fosse ter um prejuízo de 30, 40 mil só, porque a gente tinha, enfim, a gente tinha condições de abaixar. Nossa. Olha, esse processo ele acabou perdendo praticamente inteiro. E aí eu analisando, eu não vou criticar o trabalho do colega, porque eu não estou ali para isso. Mas eu analisando, eu vi claramente, o advogado não usou a estratégia que a gente tinha conversado anteriormente, né, com o dono da empresa e acabou apresentando, enfim, fez um trabalho que não era para ter sido feito porque não era trabalhista. Você no início do podcast falou sobre isso, né? Enfim, tem questões da trabalhista que são extremamente específicas. Muito. Extremamente específicas. Quem não é o beabá do trabalhista dá para fazer. Acho que, assim, a maioria dos advogados conseguem fazer. Processo simples. O beabá. Rescisória. Mas as especificidades é o que torna você diferente. Até acordo extrajudicial. Eu vi isso na área imobiliária. O corretor falava assim, o cliente vem fechar uma venda. Eu falei, legal. E vem com advogado. Eu ficava preocupado. E no mercado imobiliário é um lugar comum. Não vem com advogado. Porque a maioria não entende da compra e venda, da dinâmica do mercado, documentação, que vender imóvel é vender problemas, você tem que mapear, traçar ali uma estratégia, a compra e venda às vezes é uma solução para aquele problema, injetar dinheiro, resolver o inventário e tal. E quando o advogado é da área imobiliária, que tem às vezes uma dinâmica de entender que, olha, tem problema esse, qual é o seu apetite de comprar o imóvel? Não, eu quero aquele imóvel. Então vamos mapear isso aqui, vamos resolver. Beleza, ele fala a mesma língua que você, mas quando é de outra área, o negócio não anda. Então, assim, eu aprendi desde cedo a não me atrever a entrar em áreas que eu não domino. Se for necessário uma área especializada, tá aí o colega, que não só estudou nos livros ou nos bancos escolares, nos educandários, nas pós-graduações, ele vivenciou. São anos e anos de labuta, de militância ali, tomando muita pancada, crescendo na diversidade, virando noite, né, insone, pensando em soluções. Ele aprendeu muito ali, então vamos respeitar a especialização do colega, porque direito cada vez mais... Pegando esse gancho da especialização, que também fica a dica para os empresários, para que, se você tiver um problema trabalhista, contrate um advogado trabalhista, né? Perfeito. Sim. Mas, aproveitando... Ou até corrigindo, para não ter problema, preventivamente... Exatamente. Preventivamente. Exatamente, bem falado. O que eu acho? O advogado vive numa dualidade entre um complexo de vira-lata e luta pela sobrevivência. Então, assim, ao mesmo tempo que ele não se valoriza a ponto de falar assim, poxa, calma, daqui para baixo eu não consigo baixar porque eu tenho um custo e eu preciso do mínimo existencial aqui, e mínimo existencial não tô falando nem da própria vida, mas pro escritório dele ser sustentável, para ele pagar corretamente. Porque o trabalho dele no tempo, né? Exatamente. Quanto tempo demora essa ação? E ao mesmo tempo, fica aquela, e aí eu também posso falar, apesar de um pouco mais jovem, tenho experiência nisso no sentido de, caramba, mas se eu não baixar aqui, eu vou perder X. Eu vou perder, no caso da empresa, que geralmente paga um FII mensal, eu vou perder esse FII mensal aqui, que é extremamente importante para a manutenção do meu escritório. Então, a gente vive diariamente essa dualidade. Complexo de vira-lata e luta pela sobrevivência. Não sei se eu sou capaz de dizer não a esse cliente, a redução de honorários desse cliente, e, ao mesmo tempo, não sei se eu consigo abrir mão dessa mensalidade que torna o escritório sustentável. Então, é complicado, assim, viver isso. Não tenho dúvida disso. O cliente do Marcos ainda voltou. Pior aqueles que estão envergonhados e não voltam. Envergonhado, não volta. O tempo todo. Não volta. E uma coisa também que é legal você falar é o seguinte, assim, aproveitando o que a Claudinha falou, os clientes e quem está assistindo a gente, assim, vocês precisam entender que aquela da música, cada um no seu quadrado, né? A gente atua no que a gente sabe.
Você tentar se aventurar em outra área, você não vai ter sucesso. E o cliente, infelizmente, às vezes pede para você fazer alguma advocacia que você não entende. Ah, você estuda isso aí, dá uma lidinha nisso aqui. Não. O advogado que está vendo a gente não deve ler, não deve dar essa lidinha. Para dar essa lidinha, você tem que cobrar para dar essa lidinha. Outro dia, uma cliente minha me fez umas perguntas pelo WhatsApp e tal, coisa até bastante simples, então eu cobrei R$300. Doutor, mas só estou fazendo uma perguntinha. Eu falei, tudo bem, mas é para dar essa perguntinha eu vou ter que te responder. E olha os anos que eu estudei na faculdade, olha os conhecimentos que eu tive que ter, olha a quantidade de audiência que eu fiz na minha vida para poder te responder isso. Pensando bem, R$300 está pouco, eu vou dobrar. A gente não falou sobre isso aqui, mas só en passant, a advocacia trabalhista, ela vive advogando para reclamante, baseado no êxito do processo. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, segundo a última estatística do CNJ, se eu não me engano, para a marcação da audiência, estava demorando mais ou menos 360 dias. Isso é uma média, né? Então, assim, hoje está sendo mais rápido. Mas era uma média. Então, assim, você imagina, a nossa existência, nosso mínimo existencial depende de um êxito, de um processo que a primeira audiência vai ser marcada daqui a 300 e poucos dias. Então, isso é extremamente complicado também. Mas essa realidade agora dos 300 e poucos dias, a Claudinha falou extremamente importante. No início, quando eu comecei a advogar, que bom que você lembrou sobre isso. Quando eu comecei a advogar, eu faço muito em Niterói, São Gonçalo, sou advogado do Sindicato dos Professores de Niterói, São Gonçalo região. A gente faz até Itaboraí, Maricá, Magé, Tanguá, enfim. A gente dava entrada numa ação, vamos supor, entrei com a ação hoje, 31 de julho de 2025. A minha audiência ia acontecer em 2027 ou 2028. A gente tinha 2 ou 3 Dependendo anos. da vara, Niterói ou São Gonçalo. Como 2 ou 3 anos. Não, gente, impossível. hoje isso acabou. Hoje isso acabou. Isso acabou. Você, por exemplo, eu tenho, sei lá, 1.300 ações. Vai de janeiro para dezembro. Mas melhorou. Mas tá no mesmo calendário. Mas tá diminuindo, tá diminuindo. Melhorou. A maioria das minhas ações hoje, numa média, se você me perguntar, a audiência é marcada em 3, 4 meses, em média. Claro que tem várias e várias, mas em média 3 a 4 meses. Isso não era uma realidade há uns anos atrás. Fica então, viável isso melhorou bastante. Fica viável pro reclamante, Sim. pro advogado. Sim. E até pra afasta. empresa também, conseguir um advogado, né? E contratar, ter o tempo de fazer uma defesa hábil também, assim. Mas acho que afasta aquela jogada contra o tempo, né? Você vai esperar um tempão, tá aqui uma solução, né? Como ela comentou, um acordo ruim, né? Acho que pro reclamante, acho que afasta isso. Pessoal, pra gente já encaminhar pro fim, antes da conclusão, Caramba, eu queria que vocês falassem das tendências emergentes. Teletrabalho, reformas legais e também o futuro da advocacia trabalhista. O que esperar dessa área? Tendências e mudanças. Ela respirou fundo ali, né? Então, assim, lá vem a nossa combativa presidenta aqui, né? Mas falem à vontade aí para a gente já fechar aqui o clímax, né, do nosso programa de hoje. Pois é, então, eu penso que hoje a gente precisa ter um trabalho efetivo de conscientização da sociedade. Porque a sociedade precisa saber o que está acontecendo. O que vem acontecendo no âmbito jurídico, né? Daquilo que se precisa tomar conhecimento. Antes, é muito válido você, né, por causa da pandemia, veio aquela coisa do empreendedorismo. Então, todo mundo, sou patrão de mim mesmo. Mas não se observa a precarização. Eu acho que nem se chamaria de empreendedorismo, né? Seria um autônomo de mas forma é precária. Mas é o termo. Nós que temos contatos... Desculpa te cortar aqui, Cristina. Claro. Nós que temos contato diário com essa camada da população, por assim dizendo, são assim que eles se denominam. Tem até um livro chamado O Precariado, que destrincha essa massa de trabalhadores, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Essa tendência mundial da gig economy, que eles chamam, que você vende essa ideia, é uma ideia bacana, gamificada, que a gente falou, ou seja, o iFood, você conquista recompensas, o Uber, você bate a meta diária. Então, assim, todas essas plataformas, elas... Claro, não podemos vilipendiar mais uma vez a tecnologia, todos usamos, elas estão basicamente intrínsecas no nosso contexto, mas, ao mesmo tempo, o reflexo social e do trabalho... Quem cuida deles? Eles recolhem INSS? Há uma orientação? Tem alguma orientação? Não tem nada? Não tem. Eles não têm proteção. A liberdade excessiva...
ela é funesta. Demasiadamente funesta. Se você for estudar os preceitos de uma economia eficaz, você tem regras básicas de convivência, direito de propriedade definidos, né? Enfim, sem isso não funcionam as trocas, elas não são eficientes. Então, se você tem uma liberdade dessa maneira, como é que é o futuro, né? Acho que é uma coisa preocupante. Eu já expliquei algumas vezes para meus clientes, por exemplo, que eles falam, não, mas o governo quer se meter aqui, eu sou Uber e tal. É aquela velha história. Por que existe o salário mínimo? Por que existe o salário mínimo? Por que o governo, o Estado, enfim, de modo geral, ele tem que entrar e falar o seguinte, ó, todo trabalhador aqui, no mínimo, ele tem que ganhar R$ 1.518. Por quê? A partir do momento que a pessoa pode vender o trabalho dela, ela entra no mercado da concorrência. Demanda e oferta pura e simples, sem nenhum tipo de regulação. Então, por que as pessoas vão para a China? As fábricas das grandes marcas são na China e a sede é no Vale do Silício. Porque a China, ela permite com que o salário seja lá embaixo. E os outros países, né? Então, assim, a partir do momento que você não intervém, vira uma competição. Se não tiver preço no mercado, não abraça. A partir do momento que o Marcos estiver vendendo a 10 centavos a hora, Cristina a 9, eu vou vender a 8, porque eu preciso existir, eu preciso trabalhar. Então, é justamente por isso, aí os nossos clientes, as pessoas em geral que se autodenominam empreendedores, por uma questão realmente de falta de acesso ou à informação em si, elas se vendem como empreendedores e criticam essa intervenção no trabalho, mas, na verdade, o grande objetivo é esse, impedir que haja um crescimento excessivo do passivo do INSS, porque essas pessoas se acidentam, né? Eu trabalho bastante para motoboy e vivo isso de perto. Os motoboys, muitos fazem parte do iFood, se acidentam, e aí? Não tem. Eles fazem o recolhimento como MEI, não fazem? Então, assim, não existe essa conscientização. É mais a parte da empresa, é o iFood que está dando oportunidades, digamos assim, né? Eu acho o uso devido da palavra, porque quando você estuda dentro de administração, entrepreneurship, ou em francês, vem do francês, né? Agora eu não me recordo. Criação, inovação, transformação, agregar valor, não tem nada a ver com o que é colocado aí, que é um trabalho que você adere, sem alguma liberdade de um lado, mas sem uma... Assim, acho que vale muito esse debate, esse discurso. E Francisco, assim, tem uma grande situação que é a seguinte, a grande verdade é que, conforme a Cristina falou, as pessoas, a classe trabalhadora precisa acordar, precisa entender e se sentir trabalhadora. Infelizmente, hoje existe um trabalho muito forte das grandes corporações para que esse trabalhador e essa trabalhadora não se entendam como trabalhador. Então, a Claudinha falou agora sobre o caso do pessoal do Uber. O meu escritório no Rio de Janeiro é um dos que mais tem ações de vínculo empregatício contra a Uber em 99. Quando eles vão no meu escritório, eles entram com aquele pensamento, eu sou autônomo, o que eu estou fazendo aqui, doutor? Eu só quero voltar, quero ser reintegrado na plataforma. Aí a gente começa a fazer algumas perguntas. Por exemplo, você consegue desligar seu aplicativo e religar só uma semana depois, sem que aconteça nada diferente? Não, doutor, realmente eu reparo que quando eu fico muito tempo com ele desligado, quando eu religo, praticamente não bate corrida. Isso é o quê? Isso é a plataforma te punindo. Isso é a plataforma dizendo o seguinte, olha, você precisa trabalhar... Carrots, que você dá a cenoura, ou seja, você dá a cenourinha na frente do coelho. Você dá o bônus se ele bater a meta e você pune se ele ficar ausente. Exatamente. E eles punem dessa forma. E aí, assim, existe às vezes um ponto de Uber. É muito comum aqui no Rio, tem vários pontos de Uber. E é impressionante. Aquela pessoa que passou uma semana doente, quando ela volta, não vai bater corrida. E eu falo, olha só, você toma punição... você toma punição como qualquer trabalhador. Porque quais são as punições? Você tem um bloqueio. Ah, mas o bloqueio não é uma punição. Claro que é. Por que você tomou aquela punição? Um exemplo clássico que eu sempre uso nas audiências trabalhistas, inclusive. Você é motorista de táxi. Você está na porta do Santos Dumont, pegou um turista alemão que não fala nada de português. E o cara fala, eu quero ir para Barra. Quero ir para Barra, ok. Você é motorista de táxi, você não vale nada, você, nesse caso, desse exemplo específico, você não vale nada, você é meio... você é um 71. Você vai pegar esse cliente e vai levar ele para Barra, mas passando por Niterói, São Gonçalo, Magé, Tanguaba, e vai chegar aí na Barra da Tijuca. A corrida vai custar R$600. Você é motorista de táxi. Vai acontecer alguma coisa contra essa pessoa? Não, contra esse motorista, claro que não, porque ninguém regula, ninguém toma conta, ele não tem patrão, ele realmente é autônomo. Ele é um 71, mas ele é autônomo.
Se pega o motorista do Uber, saí do Santos Dumont, peguei um Uber e tô indo para Barra. Aquela corrida vai estar lá R$ 100. Se ele pega o caminho contrário, vai por Niterói, o que vai acontecer? No dia seguinte ele está descadastrado. No dia seguinte ele está bloqueado. Aliás, no mesmo dia ele já está bloqueado. Por quê? Porque a plataforma, através de seus métodos de controle, ela vai saber que você tentou burlar, que você tentou receber um dinheiro a mais. Você não vai ganhar os R$ 600, que de repente daria essa corrida, e você ainda vai ser descadastrado. E outra, aí eles já começam, tomam aquela pílula, a pílula vermelha e a azul da Matrix, né? E eles começam já a entender que tem uma coisa errada. Pergunto para eles, vocês conseguem cobrar um valor diferente do que a Uber manda vocês cobrarem pro passageiro? Não. Mas se você quiser cobrar, você pode? Não posso. Mas às vezes estava chovendo, você quis realmente você ter um trabalho muito mais bem feito, você perdeu um tempão. Não, mas eu não consigo cobrar nada mais. Então, peraí, então você não está recebendo uma ordem do algoritmo? Eu acho que tem que ter uma regulação sobre isso. Como o mundo vem trabalhando essa questão? Tá encaminhando para que lado? Então, uma desregulamentação completa não. ou regras que garantam uma proteção mínima? No ano passado, em janeiro, saiu um projeto de lei complementar, um PLC, para tentar fazer um meio termo. Eu estou dando graças a Deus que esse PLC está parado numa das comissões desde julho de 2024. Por quê? Porque esse PLC, ele instituía efetivamente, de verdade, a possibilidade de você ter um empregado da Uber, né, sem ser empregado, sendo exatamente um autônomo. Isso é péssimo. Enquanto esse PLC não for votado e enquanto a gente tiver essa divergência jurisprudencial, eu estou fazendo as minhas ações ainda. Estamos ganhando o vínculo de emprego, sim. Porque os juízes entendem que os 4 requisitos formadores do vínculo de emprego estão ali presentes. Habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação. Os 4 estão presentes. Se os 4 estão presentes e a relação de motorista de Uber é de emprego, você consegue ganhar. A gente ganha na primeira, ganha na segunda, ganha até na terceira no TST. Mas eles chegam no TST, infelizmente, os processos estão sendo suspensos. Claro que tem muitos casos que a gente perde na primeira, perde na segunda e perde na terceira, porque depende muito. Existe uma grande divergência jurisprudencial. O Marcos falou bastante sobre a questão da Uber, mas eu acho que assim, o objetivo comum, que a Cristina puxou, e também o objetivo comum do Marcos, é falar que a gente hoje tem uma dualidade de que tem essa massa de trabalhadores que não se identifica na classe e não tem direitos. Então, justamente por isso que a gente defende essa regulação, né, digamos assim, desse tipo de trabalho, porque é um trabalho que só cresce. Cada dia abre-se uma nova plataforma, uma nova startup que abre um aplicativo e assim por diante. Eu conversei com um amigo, Carlos Elias, que é assessor legislativo, ele está envolvido na atualização do Código Civil, a gente bateu um papo muito legal. Ele falou assim, olha, a gente tem graves problemas, né, com tendências regulatórias, porque o Estado ele regula e regula mal por vezes, mas é necessário que ele regule. Então é um grande ato, um grande desafio, né, regular regis, rei, né, régua, vamos endireitar isso, né, vamos dar um norte. É importante sim essa discussão muito rica. Futuro da advocacia trabalhista aqui, para a gente então já encaminhar para a conclusão, e já gostei bastante da advocacia trabalhista, já tô com outra visão aqui, né? Como a gente abre a mente, como a gente aprende, todo dia é uma chance muito rica, não é nada como o diálogo, a importância de manter esses canais, porque a advocacia ela é democrática, ela é ampla, ela está onde a sociedade está, né? E a sociedade é muito plural, né? Muito diversa, né? E na verdade não é para afastar, é sempre para integrar. Eu vou fechar com a minha amiga Cristina, vou começar dos mais novos para os mais vetustentos. Futuro da advocacia trabalhista, o que a gente pode esperar aí? Bom, eu acho que a gente já introduziu bastante esse tema, né? Mas eu acho que o futuro da advocacia é essa adaptação do advogado à modernidade, estar aberto ao moderno, às inteligências artificiais, claro, com seus devidos limites, a inserção do advogado nessa camada da internet também eu acho bastante importante. E eu acho que a priorização do diálogo, né? A gente vê muito um contexto social, político, dualizado, dividido. E aí eu acho importante que muitas vezes os advogados, eles por conta desse aspecto político, desse aspecto social, eles acabam não se vendo pertencentes àquela massa de advogados, né? E, na verdade, acho que o objetivo, fazendo reclamante, fazendo reclamada, eu acho que o objetivo comum da advocacia
é a militância. Não só para a gente conquistar direitos para o próprio profissional advogado, respeito das instituições, da magistratura, dos outros órgãos que a gente lidar diariamente, mas também dos nossos próprios colegas. Então, eu acho que no futuro, eu espero que esse diálogo seja ainda maior e que essa dualidade não implique na união da classe de advogados, para que a gente possa manter essa profissão por longas e longas décadas, centenas de anos, enfim. Eu sou uma apaixonada pela advocacia, então assim espero que valorizemos mais a classe dos advogados e que deixemos nossas rixas de lado. Acho que é isso. Que bom. Acompanhe a relatora. Passando para Marcos Malezon, futuro da advocacia trabalhista, mensagem final ou síntese do que a gente conversou aqui hoje. Queremos aí no espaço para conclusão. Vamos então na advocacia trabalhista na conclusão agora. Então tá bom, não, senão eu já falaria outra coisa que também dá conclusão em si. Deixa para o próximo, já pode agendar comigo e a gente monta a tua pauta. Então, acho que a primeira mensagem que a gente precisa se dar é assim, com relação ao nosso futuro. A gente precisa, mais uma vez falando, a gente precisa entender que a advocacia trabalhista só vai sobreviver com as pessoas que têm dom para isso. A advocacia trabalhista não é caça-níquel. A advocacia trabalhista ela não pode ser entendida como apenas como uma fonte de renda, uma fonte de captação de verbas e de engrandecimento financeiro para quem está querendo entrar na área trabalhista. A advocacia trabalhista ela é feita por razão, mas ela é feita por paixão, por emoção e por quem tem dom. Isso que eu ia falar, vocês são muito apaixonados, a gente percebe isso. Exatamente. De corpo então, e de alma. Compram esse é o primeiro recado que a gente precisa passar. Eu, mais ou menos falando, sou refratário à IA. Eu acho que a IA, ela representa um risco, sim. Eu acho que ela representa um risco de, no futuro, a gente tem aquele filme do Sylvester Stallone, eu esqueci o nome agora, que era O Juiz, enfim, não tinha nem advogado, né? Era uma IA que julgava tudo. Olha quanto tempo tem esse filme. Foi, enfim, da época lá de trás, né, dos faraós, como eu falei novamente, mas já tinha ali. Era uma IA que decidia e tudo, e não tinha advogado, né? E a gente precisa estar sempre valorizando a advocacia. Então, acho que a IA nunca vai substituir o nosso trabalho, por isso sou refratário. Mas não sou contrário às novas tecnologias, porque sim, conforme eu não tenho mais papel no meu escritório, por exemplo, tudo meu é digitalizado. Assim como o doutor André Portomero, eu também uso o meu tablet, uso o celular, não tenho nada disso. Não tenho uma folha de papel, igual não ando aquela tá no meu propaganda celular. antigamente. Moderninho, hein? É isso. Mas finalizando, já concluindo, assim, conclamo realmente a todos que estão assistindo a gente, todas também, que quem tem dom, se entre na advocacia trabalhista, sim, estude bastante, se associe a associações, isso é extremamente importante. Aqui no Rio a gente tem o MAT, tem a AFAT, tem a CAT, tem as OABs, tem as subseções, enfim. Participe também da luta da advocacia, porque se realmente a gente não lutar hoje, principalmente a gente tem a questão do tema 1389, a gente tem aí uma grande tendência da justiça do trabalho acabar sendo extremamente reduzida e englobada por outras justiças. Então, assim, lute e seja sempre bem-vindo e bem-vinda à advocacia trabalhista. Muito bem. Conversar com o pessoal apaixonado, dedicado, é outra coisa, né? Você sai com o coração caliente. Como dizia Hippolyte Alain Denisard Rivail, né? Professor Allan Kardec, o papel do homem de bem é colaborar para o progresso das instituições. Isso aí. E realmente essa paixão pela advocacia trabalhista, a paixão pela advocacia, é você pensar no coletivo. Por mais que você esteja advogando independente ali para uma causa, né, única, pessoal, né, de alguém específico, mas aquele direito, aquela vitória, ela vai servir para mais alguém. Então, quando a gente trata dos assuntos, principalmente na visão coletiva, institucional, em levar capacitação para a advocacia, em trazer para a sociedade os nossos atos, os nossos movimentos, daquilo que está acontecendo para valorizar os direitos sociais, os direitos do trabalhador, para preservar também a questão das empresas, porque
Se não tem empresa, não tem trabalho, né? Não tem trabalhador, e ao mesmo tempo, se não tem trabalhador capacitado, a empresa fica desfalcada. Então, todos nós temos que estar juntos. A magistratura, o Ministério Público do Trabalho, precisamos sim atualizar, conscientizar a sociedade como um todo, o empresariado. Não há inimigos. Nós que defendemos o direito do reclamante, não somos inimigos do empresariado. Nós temos as leis que possibilitam. O empresariado também precisa se conscientizar que o sindicato, as convenções coletivas, têm muita coisa a seu favor. Pegando o gancho no que você falou, Rui Barbosa dizia: quando as leis cessam em proteger nossos adversários, virtualmente cessam em proteger-nos. É isso aí, né? Isso aí. Então, assim, usem os sindicatos a seu favor, porque quando vocês chamam um sindicato para uma negociação, vocês estão protegendo vocês como empregadores e fazendo a justiça, ou pelo menos o equilíbrio entre as relações. Então, eu amo fazer o que eu faço, eu sou realmente apaixonada pela AFAT, pela Associação da Advocacia Trabalhista, e eu acho que a instituição, como, né, as associações, elas servem sim para fazer com que a gente possa estar aqui hoje, né? O que a vida fez com que a gente se conhecesse, a militância da justiça, né, da advocacia como um todo, trouxe esse conhecimento e nós estamos aqui através disso. Então, o network e é para a vida, é para o coração. Seja Ainda o seu dom. Desculpa, Venha. te cortei. Não, pode vir, Desculpa. pode falar, pode falar. Ainda dá tempo de agradecer? Sim, com certeza. Então tá bom. Então, queria agradecer o convite. É isso que você está fazendo aqui. É ímpar de abrir esse canal de comunicação diretamente com os advogados trabalhistas, pessoas que têm interesse nessa área e apresentar pessoas tão experientes que, inclusive, eu tenho muito orgulho de sentar nessa mesa, tanto do Marcos quanto da Cristina e sua, Francisco, porque abriu, porque permitiu e porque faz tantas coisas pela advocacia niteroense. Você é responsável pela capacitação de muitos advogados e especialmente dessa parte imobiliária também, síndicos, condôminos, enfim. Então, eu queria te agradecer o canal e o convite. Muito obrigada. Sou quem agradeço, né? Temos uns projetos aí também para desenhar, uma pós-social, vou conversar com o pessoal. Mas veja, é um podcast que exalou muita paixão, eu vi isso aqui, muito nítido, né? As pessoas militam porque acreditam, né? São combativas porque defendem ideais, isso ficou transparecendo aqui, e a importância da relação dialógica, né? Paulo Freire dizia isso, o diálogo, a construção, né? A alteridade, a gente perdeu isso há muito tempo, de escutar e de falar, e a necessidade de estarmos juntos caminhando nesse sentido. Queridos, eu tive aqui hoje com um programa interminável, mas que eu tenho que encerrar. Eu tive com Marcos Malezon, tive com Cristina Targino, tive com Cláudia Romero, grandes colegas da advocacia trabalhista, apaixonados, senti a paixão daqui, né, muito importante, e já considero a advocacia trabalhista no meu coração, porque comecei a escutar, entender e compreender cada vez mais. Obrigado por gerarem e compartilharem tanto conhecimento. Até a próxima, já estão convidados, vamos agendar um novo programa. Então, está encerrado esse 13º programa. Um abraço, até a próxima.